Sejam bem-vindos aos estúdios da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Didicast. Didicast é o 35º episódio, hein, Borel? Aí sim, você achou que ia dar só uns 2 e tal, mas veio, né, Borel? Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Prospere seu negócio com estratégia e saia das estatísticas de fracasso. Tem muita gente que está fazendo aí, está nessa estatística aí que realmente é complicado. A gente sempre fala em 3 esferas no Didicast, então a primeira esfera é sempre o espírito, então a gente agradece o nosso patrocinador maior, que é o Papai do Céu. Se não fosse ele, não tinha o Didicast, de verdade. Depois eu conto a história para vocês. A mente, que está ligada com a sua alma, então a mentalidade, no qual eu sou um especialista nessa área, que eu posso te ajudar bastante nisso, tanto na parte profissional como empresarial e pessoal. E o corpo, que tudo que é matéria, tudo que é ligado a dinheiro, inclusive, né? A parte física, do que você se alimenta, do que você vem se alimentando. A gente já agradeceu o nosso principal patrocinador, a gente agradece a Prospera Hub, que é um hub de internet que para você vender mais no digital, é um ecossistema da Sara Miranda, minha esposa. Vai lá, ajuda a gente também, e vai vender mais no digital, crie máquinas de venda. A C Estética, que dá um tapinha nessa lataria, né, Bravo? Deu uma melhorada, né, mano? Estamos crescendo aí. Fica na Avenida Paulista lá, 2001. Tá? Vai lá no 5º andar, vocês vão. Na C Estética vai cuidar de vocês. A PKT Studio e a Wix Digital, que faz também a parte de comunicação pra gente, né? Eu vos apresento o Flávio Dionísio, né? Tô aqui com vocês, já conhecem. E estamos aqui com o nosso convidado, Vitor Hugo, palestrante e mentor, especialista em negociação, liderança e vendas. Ajuda as empresas e as pessoas todas a escalarem mais seu negócio e multiplicar seus negócios. Mais de 500 milhões sobre sua gestão. E ele está aqui hoje, o Vitor é um amigo que a gente já se conhece há bastante tempo, a gente se reencontrou na PKT Studio e está aqui hoje. Vitor, seja muito bem-vindo ao Didicast do Zero para falar sobre esse tema bem interessante aqui, como que as pessoas saírem dessa estatística do fracasso. Pô, cara, obrigado por me receber aqui. Feliz coincidência, né? Que a gente se encontrou aí nesse mundão aí. Jamais imaginei que a gente fosse se encontrar, né? A gente vem do corporativo, daquele lugar denso, né? Diferente daquele que a gente atua hoje. E é uma honra estar aqui e compartilhar com você aí, com todo mundo, o que tiver sob meu alcance na minha experiência aí, errante e breve, com muitos sucessos, com muitos fracassos, com muito aprendizado. E tô aqui para somar, muito empolgado isso aqui. Obrigado, cara. É um prazer pra gente. A gente vai falar do Didicast, não sei se você já conhece, mas o Didicast tem 4 blocos. A gente dividiu, tá bonitinho o bloquinho, né? Tem 4 blocos de 5 perguntas, né? Mas a gente vai trabalhando isso no meio. E depois, no final, tem o Lasca o Bambu com amor no convidado. Mas não é aquele do Silvio Santos, que é qual a diferença da mulher do poste do bambu, né? Não, então tá bom. Mas vamos lá. Então, assim, mas primeiro fala sobre você. Eu quero saber quem que é o Vitor Hugo, de onde você é, onde você nasceu. Pô, legal. Né? Tem a esposa que tá aí, esposa ou pai? Noiva né? pra ser esposa. Já dei a promoção já. Noiva pra ser esposa. Não, se fosse esposa já tinha tirado o DIU, porque ela só fala que vai tirar o DIU depois que casar na igreja. Respeito, concordo. Mas o filho tá demorando, precisa vir logo aí. Daqui a pouco vem aí um Vitor Hugo Júnior. 5? Ela acordou com 5. Olha pra se é verdade ou não. 5? É? Então tem que começar, né? É isso, falei. O Borel já tem uns 3 lá no mundo aí. Pô, cara, mas bom, eu nasci aqui em São Paulo, sou daqui mesmo, e vou dar um geralzão. Tinha uma infância abastada, legal, privilegiada, comparando com os coleguinhas de escola, eu tinha essa vantagem, né? Eu era o único que tinha, naquela época, tinha conjuntinho da Nike e perfuminho da Ferrari, só elite, né? E aí... Eu utilizava Italian Pine. Eu não conheço, mas devo ter ido pra isso depois, porque... Infelizmente tivemos movimentos lá, meu pai foi mandado embora do emprego que ele tinha, não conseguiu se reestruturar, e aí com 11 anos de idade comecei a trabalhar já. Então foi uma infância abastada, e aí com 11 anos comecei a trabalhar de uma forma mais tranquila, mas aí com 12, 13 anos já uma responsabilidade maior, já entrei nesse mundo todo aí. Então fui trabalhando desde cedo, empreendendo desde cedo, fiz bastante coisa.
E aí, com 21 anos, com 18 anos, eu entrei para fazer administração de empresa. O único, acho que, da minha turma que fez, porque sempre foi um apaixonado por negócio, cara. Naquela época, todo mundo fazia administração de empresa porque abre o leque. Puta, não, é um clínico geral. Exato, cara. E assim, eu gosto muito de negócio. Sempre gostei muito, eu fazia, fui consciente para isso. Uma formação privilegiada também, boa aí, trabalhei muito. E aí já passei por grandes empresas aí. Para a Duratex foi onde a gente se conheceu ali, meu primeiro. Sim. Entrei como estagiário, saí. Ah, você começou lá novinho. Exatamente, cara. Pô, entrei com 18. Com 21 eu já tinha quase 60 colaboradores lá. Eu assumi aquela maior contona lá, que foi quando a gente teve aquela transição, assumi todos os promotores, repositores. Assim, Caramba, foi uma responsabilidade 21 grande, anos, né? cara. Foi grande ali. E aí fui pivotando intencionalmente de mercado. Eu nunca quis ficar no mesmo mercado, que eu tinha uma ideia de que eu ia me tornar um grande C-level de desenvolvimento de novos negócios. Aí fui para iluminação alemã, trabalhei em importadora, trabalhei com petróleo, trabalhei com medicamento cosmético, tive clínica de estética. Então eu pivotei em muitos mercados, trabalhei com atendimento telemarketing, muita coisa diferente que me forjou dessa forma. Sou também formado em administração de empresa, fiz direito e tenho MBA em Harvard em negociação e liderança. Então, essa é a formação do Vitor até setembro do ano passado. Esse era o cara corporativo, era isso, outra vida. Formou lá em Harvard, lá em Boston. Boston, Massachusetts, então... Minha filha tá lá em Boston. Ó, que legal, cara. Bom, ela tá no calor, a gente tá morrendo de frio aqui, mas tá no calor, tá quente, né? Tá quente pra caramba lá, né, cara? E muita coisa dessa trajetória, uma dessas coisas, cheguei a bater 200 quilos, então muitas coisas aconteceram que tiveram algumas compensações ali diferentes. Emagreci com dieta, treino, agora faz um ano quase que eu fiz minha remoção de pele. Então tem muita trajetória lá. Em setembro foi um marco que eu fiz uma mudança de carreira radical, que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, eu só fiz um marco de corte e fui pro empreender, cara. Fui trabalhar com empresário sem saber exatamente o que eu ia ser, e hoje eu sou conselheiro de empresa e tô muito feliz de ter batido essas últimas semanas aí, esse último mês, meio bi sobre gestão. Quando eu saí eu tinha uma grande meta de em um ano conseguir ter 100 milhões, né? E agora, em 6 meses, eu bati meio bi. Que legal, hein? Que legal. E aí, esse processo todo aí que você foi vendo também, como que as empresas estão trabalhando, e também essa questão aí dessa coisa do fracasso aí, entre aspas. Aí. Esse fracasso é só se você não fizer mais nada. Mas essa questão, na maioria das empresas, quebra em 2 anos, né? Como que é isso, assim? Cara, sabe o que é curioso? Todo mundo que empreende aqui no Brasil, que a gente fala, eu queria abrir falando isso aqui, eu acho que é um dado legal. Não sei se está claro para todo mundo ou se você já tocou esse assunto aqui também. Mas aqui no Brasil, estatisticamente, 80% dos CNPJs fecham, né? Em menos de 5 anos, não sei exatamente quantos em 2, mas eu tenho dado claro de 5. Então 80% fecham. E a gente acha o Brasil um país difícil de empreender, né? Mas, se a gente vai para a economia mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos, você sabe qual que é a estatística lá? Não. 78% das empresas fecham em menos de 5 anos. 78%? Então é a mesma praticamente, sabe? Então a gente vê que na economia então a gente fica focando muito aqui no Brasil e aí... acho que a gente tem uma tendência natural em focar no problema, né? Então na economia mais liberal do mundo, mais fomentadora de crédito, ela tem praticamente a mesma estatística que a nossa. Não, isso não significa que a gente não tem desafio aqui. Sim. Pelo contrário, a gente tem. Mas eu acho que isso dá duas coisas. Um tapa na cara da gente, que a gente fala, cara, depende muito mais da gente do que do meio que a gente tá. E um segundo, um afago que depende muito mais da gente do que do meio que a gente tá. Então tá muito mais no nosso controle do que a gente acha. É sempre sobre você, né? Exatamente. E como você se enxerga nessa situação, né? Nesse movimento. Porque crise por crise sempre existiu, né? Sempre existiu, cara. Sempre existiu. E eu quebrei já. Eu quebrei pesado. E eu gosto de dar dado, porque às vezes as pessoas não falam de valor. Eu gosto de falar de valor. Porque isso dá perspectiva. Eu quebrei, eu tava no corporativo, tava na empresa alemã. Eu tinha um salário na época, faz 10 anos, eu não consigo trazer valor tal, mas vou dar exemplo de 10 anos. Tinha um salário de 8 mil reais. Eu quebrei, fiz uma dívida, eu hipotequei o único bem da família, que era a casa. Meu Deus, sério? É. Mas aí, da família que você faz, você tá morando com seus pais? Ou você época não mais, mas era o único bem da família. Era o único bem da família. Mas assim, tomei as decisões financeiras em casa desde muito cedo, por conta da quebra, eu assumi as coisas, sempre tive muito respeito e aval. Sempre ia pra frente e assumia o risco. Exato. E aí eu falei, cara, preciso empreender, eu vou comprar um táxi. E aí fiz um movimento, hipotequei a casa, fiz o crédito. Quando liberou o dinheiro, o Uber tava chegando no Brasil. Eu falei, puta, não vou pro Uber. Não fui. Aí eu falei, vou abrir uma clínica de estética, estudei mercado, fui pra lá.
Eu peguei 150 mil reais no crédito imobiliário. Cara, abri essa empresa, eu quebrei em 6 meses. Eu tinha de folha de pagamento 70 pau. 70? Qual é? Não é porque era na Faria Lima, praticamente, chão, nível chão de rua, não era prédio, com 280 metros quadrados. Era um pontaço ali na Rua dos Pinheiros. Tá lá, não, acho que fechou. Eu passei esses dias com você, acho que fechou, né? E, cara, essa conta simples, né? Pô, você tem uma folha de pagamento de 70 pau e você tem menos 150 mil que você teve que comprar um negócio. Como é que você sustenta isso? Então, inexperiências e tudo mais, né? Me vi com 26 anos, e eu gosto de dar valor por conta disso. Me vi com 26 anos, quebrei em $500 mil e ganhava 8 mil por mês. Fecha a conta. Meu Deus. Tem que ter muito estômago, cabeça e coração, né? É, cara. Pra aguentar. A vida do empresário é essa, cara. E como que você conseguiu, primeiro, se controlar nessa história, né? Porque só emocional. Até hoje minha mãe não sabe o valor. Vai saber já. Vai saber já, cara. A conta é $500 mil. Caraca, mas ela sabe que você ficou numa situação... O que ela sabe é que eu nunca falei nenhuma parcela e a casa é nossa. Mas ela não sabe assim o detalhe, mas como que você emocionalmente se virou? Acho que o emocional é muito importante, né? A parte prática do negócio é só um resolvedor de problema. Então eu fui trabalhar, né? Fui resolver. E aí dá pra gente ganhar muito dinheiro no corporativo. Apesar de eu estar ganhando, entre aspas, só isso. Eu sei que 8 mil reais é muito dinheiro, ainda mais na época. Você estava tocando os dois? Tocando os dois. Tá. Loucura. Eu saía às Você 6 horas da manhã, voltava meia-noite. Tinha uma base entrando financeira, que era meio que um fixo ali. Mas que sustentava o negócio por completo, cara. Que eu tirava do meu... Jogava. Tava drenando ali. Exato, drenava. Então, fui trabalhar. E aí no corporativo a gente ganha dinheiro também. Então, eu saí dessa empresa alemã que eu ganhava isso e... Caminhos de Deus, sou cristão, acredito muito nisso. E então, Caminhos de Deus e competência, obviamente, consegui fazer um acordo com uma outra empresa de iluminação baseado em meta e objetivo. Se eu abrisse portas, teria o resultado. E eu cheguei a ter minha remuneração que eu tinha antes, vezes 10. Então, eu abri muita porta, resolvi muita coisa, abri muito home center pro cara, resolvi muita coisa. Então, eu resolvi. Financeiramente, a gente vai achando soluções, né? Tô dando uma prática aqui, mas o ponto, eu acho que é justamente o cara, você tá num momento desse e qual a lição que você tira disso, né? Você tá lá, é impagável. É impagável, né? Naquele cenário tá impagável. Só que se você encontra caminhos, e como você encontra caminhos? Cara, indo resolver o problema, se colocando à disposição para aquilo. Como que eu resolvo essa situação? Você tem que... O segredo... Não fugindo tem um segredo para isso. Tem um segredo para isso. Ele é muito simples, mas ele é muito difícil. Você precisa pegar tudo que tem sob seu controle e domar, e tudo que não está no seu controle, aceitar. A parte difícil disso é você conseguir discernir o que é uma coisa e o que é outra. Boa dica. É muito difícil você conseguir discernir do que não está sob seu controle e não sofrer por isso, e o que está sob seu controle você dá o sangue por aquilo. Não sofrer por isso acho que é importantíssimo, né? É o caminho, cara, é o caminho. E aí, de novo, uma passo de fé ali cara, dá o passo que Deus promove a tábua, promove o chão e vai em frente, cara. Então, indo pra parte lúdica... aquele negócio, se Deus deu a visão, ele dá a provisão. Exatamente. Eu fui pra parte lúdica pra mostrar o que acontece, né? Mas a gente agora precisa ir pra parte prática. Por que quebrou, né? O que aconteceu e tudo mais. Então, foi uma completa inexperiência na parte de gestão de caixa, uma inexperiência na parte de provisão de contingência, dentre diversas outras coisas. Por isso que hoje eu tenho esse $500 milhão sob gestão, a minha missão hoje, é o que eu faço, eu profissionalizo negócios. Então eu pego essas pessoas, essas empresas, empresários, eu tenho diversas negócios, e quando eu falo diversos, são diversos mesmo. Eu trabalho do agro, a incorporadora, de facilities, a dedetização, de limpeza de caixa d'água, a consórcio, de consórcio, a moda e beleza, decoração. Cara, tem... Mas que legal, devo né? estar esquecendo. Então, legal assim? E a parte você precisa dar o passo de profissionalização em todos esses negócios. E essas empresas, a maioria delas, não tem esse controle todo, que foram os meus erros que eu tive. Então, eu não tive ninguém para me orientar.
Então, eu fiz da minha vida agora essa missão de fazer isso. Então, é uma dor que existe, eu acho que existe um atendimento no mercado. Então, eu resumo em profissionalização, mas entender o que está sob seu controle para você controlar. Eu só ensino e ajudo os empresários a isso. O que está sob seu controle? Controla. O resto, a gente vê. E a gente vai diferenciar o que está e o que não está. Muito legal isso, hein? É meio que pegar assim, se eu pegar assim num macro ambiente de marketing, seria os 4 P's. Vou trabalhar com as variáveis controláveis. As incontroláveis são incontroláveis e não tem jeito. O governo a gente não controla. Você vai se adaptando, Exato. Né? E ajustando. Mas nas controláveis eu tenho que controlar, de verdade. Exato. E não é aquele negócio que o pessoal fala, né? Tem 5 P's, 10 P's, tudo, pra mim é tudo balela. Tem 4, e esses 4 às vezes nem controla direito, mas tem que focar naquilo, né? Exatamente. Muito legal essa dica, assim, nessa visão. Então a gente vai já começando o primeiro bloco, já começamos, já na introdução, já quente aqui, né? Com uma dica importantíssima aí, que se você anotar, já valeu ouro. Quais os erros estratégicos que você mais vê quando alguém está começando? Começando, tem um... Se é pra pegar dica e anotar, eu vou beber água, vai pegar caderno aí, cara. Pega o caderno. Porque eu vou dar uma dica que resume o negócio, cara. É uma só, não precisa de mais de uma. Para você abrir qualquer negócio e garantir que ele prospere e que você não cometa erros, você só precisa focar em vendas. Focar em vendas. Essa é a regra número 1, cara. O pessoal fica, vou abrir um negócio. Vai ser a logomarca. Qual mercado que eu vou entrar? Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho escritório. Mas quem será que eu vou contratar? Não vou falar com aquela pessoa porque eu não quero fazer tal coisa. Mas qual será que me abordar? Mas e se depois que eu fazer isso, mas será que eu vou pro Simples, pro Nacional, abro o MEI? Depois que eu fizer MEI, eu abro... Cara, pega o produto ou serviço, domina ele e vende. Na empresa, eu faço para todos os empresários comigo. A empresa só tem 2 áreas: a área que vende e a área que ajuda a vender. Irmão, vende. Depois vai ter problema e você corrige o problema. Então, quem vai empreender e comete erro, ele não está focando na única coisa que ele precisa focar: vender. Vende, que o problema que você surgir depois disso, você resolve o recurso da venda. É aí que a galera erra. Ela se preocupa com tantas outras... o sistema que eu vou fazer, mas e o fundo de controle? Não, mas eu preciso ter essa pessoa para trabalhar comigo. Cara, valida o produto, valida o serviço, vende, oferece para o mercado. Validou, vendeu uma, vendeu 2, vendeu 3. Vendeu uma, se você vende uma vez, consegue vender 1.000. Agora você precisa saber se é escalável, se é entregável, se você consiga fazer buffers, se você consegue atender, se é serviço. Mas a galera erra e quebra... porque ela não foca em venda. Ela precisa focar em venda. Senão não tem empresa, cara. Eu vejo isso muito interessante. A pessoa fica focando muito assim, mas qual vai ser a cor? Mas será que ficou bom o nome? Não sei, não é meio que assim, foda-se o nome. Coloca Jabuticabas Vendas. Mas se você focar em... Parece que tá fugindo da venda, né? Exato. E primeiro que assim, venda tem uma conotação ruim no Brasil. As pessoas têm um pouco... eu não gosto de vender. Eu digo no Brasil assim, no mundo todo, mas no Brasil principalmente, né? Até porque você gosta que alguém vende uma coisa pra você? Ninguém gosta de ser empurrado numa venda, é verdade. Você não gosta que ninguém venda uma coisa. Você gosta de comprar? Gosto de comprar. Você gosta de comprar, você não gosta que venda pra você. É. Essa dicotomia é importante. E todo mundo é assim. Então, entender essa diferença é fundamental. E quando a gente olha para uma outra empresa, e aí a gente se espelha em grandes. Então, vou entrar no ramo de, sei lá, de lanchonete. Você vai olhar para o McDonald's. Nossa, o McDonald's faz... Não, por quê? Porque o vermelho traz a fome, o amarelo traz não sei o quê. E aqui eu preciso deixar a bandeja para o cara entregar rápido, deixar lá para não ter trabalho. Fez um hambúrguer? Tem fornecedor? Vendeu o hambúrguer? Então, sensacional. É um problema que você precisa lidar com ele. Mas se a gente falar assim, efetivamente, na prática, onde erra para não quebrar, a galera não foca em venda. Precisa focar em venda. Depois, a gente faz a cor bonita, chama o quê, se é entusiasta disso. E por que a gente vai para essa parte? Porque é o que toca a gente como consumidor. E é onde a gente consegue dar opinião no negócio do outro. Por isso que a gente foca nessa parte. Por isso que a gente se preocupa com isso, que a gente fala... cara, um azul aqui fica muito mais legal. Olha, mas como vai ficar mais confortável? A gente já pensa numa experiência ou a gente consegue visualizar e apontar erros em outros serviços que a gente fala, não, eu vou abrir uma consultoria e eu vou fazer esse serviço aqui, por quê? Porque os caras, no final das contas, eles não fazem uma reunião mensal. Vou fazer a reunião mensal. Cara,
É o detalhe do detalhe que você tá vendo que o outro cara tá errando. E é legal, vai ser um diferencial Sim. seu. Só que você se preocupa com o detalhe, só que você não tem essa condição de chegar lá. Quantas vezes eu, como Você não chegou consumidor, ali ainda. quantas vezes eu, como consumidor, imagino que você, todo mundo, vai num restaurante e fala: ah, mas esse cara aqui, o atendimento não é legal. Tinha que colocar um cara mais educado aqui pra falar com a gente. Cara, o cara tá num ponto, caro pra caramba, ele tem 10 anos de mercado e tudo mais. Olha o tanto de passo e etapas que ele teve que passar pra chegar na etapa de o garçom é mal educado. E o cara não tá desculpado por isso. Sim. Ele precisa corrigir. Só que aí quando você vai montar o seu restaurante, você pergunta: meu garçom pode ser mal educado. Cara, você tem que passar 15 etapas. E a primeira é a venda. Pra depois se preocupar com isso. Então, quem nunca empreendeu e vai aprender, erra. Por quê? Porque não sabe dessa jornada. E vai pra essa. Vai pra última já, pra Que sei ele lá. percebe como consumidor. E aí ele percebe errado. Caraca, essa valeu uma anotação mesmo, hein? Vai pra vendas. E realmente tem esse estigma, né? Eu pergunto também para as pessoas: você gosta de vender? Quem é que gosta de vender? Palestra mesmo, né? Muito pouco pessoa levanta a mão falando assim que gosta de vender. Falar, se você não aprender a gostar de venda, você vai morrer sem ganhar nada. Porque, Eu amo vender, cara. na verdade, as pessoas estão sempre vendendo, né? É. Tem tanta coisa. Primeiro que as pessoas estão sempre vendendo a todo momento. Você vende pro seu cônjuge A toda vida hora, inteira, cara. né? Tô vendendo pra tupiar todo dia. Desde pequenininho, né? E ela é sem vergonha porque a gente tava chegando aqui no ambiente, aqui no shopping que a gente faz a gravação, e ela: fiz tal coisa, eu tô aprendendo com você a vender. Então, tá aprendendo as coisas comigo, entendeu? Mas as pessoas, elas não gostam de vender, mas é engraçado, elas gostam de comprar. Então, mas, você já encontrou um bom vendedor na sua vida? Alguém que te vende uma coisa boa? Alguns. Todo mundo já teve isso. O que Sim. diferencia um bom vendedor do mau vendedor? Por que um cara que você fala: puta, é legal comprar desse cara e tal, eu quero comprar. Mas ele está intencionalmente vendendo. Por que com ele é bom com outro cara não? A resposta é muito simples, direta. E quando você, como vendedor, como empresário, entende isso, você domina qualquer mercado. Vender, o maior sinônimo correto, preciso para venda é... Sabe qual é? Não. Servir. Servir antes do... Não. É geral... A mesma... Vender igual a servir. A vender é igual a servir. Igual. É o maior sinônimo de vendas. Por quê? Porque quando você está com apetite de compra, porque foi construído uma venda para o vendedor para você fazer isso, ele te serviu elevando o seu nível de consciência a um ponto que você é tão grato a ele por isso, que você se sente na dívida e vai comprar os produtos e serviços com ele. Isso, eu na prática, eu faço uma gera palestra... um gatilho de persuasão ali. Não é gatilho de persuasão. É muito mais simples que isso, cara. É realmente servir. Não tem manipulação, não tem gatilho, não tem nada do tipo. É servir. Eu dou um exemplo prático, eu dou nas palestras que eu falo. Quando eu vou fazer o plano de venda, eu geralmente dou esse exemplo. Isso aconteceu comigo esse ano. Você gosta quando toca seu celular é o pessoal da Claro? Nunca. Quem gosta, né, cara? Porra, chato pra caramba. Já até atendi pra falar pra ele assim: ó, por favor, não me liga. Mas aí a mulher perguntou: por que você atendeu? Eu falei: porque eu quero que vocês não me ligam mais. É isso. E eu vou dar esse exemplo na prática aqui com duas coisas. Você gosta quando no farol você tá lá, meu carinha? Não. Batendo no seu vidro pra vender? Não. Vou dar um exemplo na prática. Isso aconteceu comigo esse ano. Ligou da Claro. Tudo bem, aqui é da Claro. Posso fazer uma proposta pra você? A minha resposta foi: não. Quem fala assim, nossa, por favor. Né? A resposta foi não. E eu, como entusiasta de venda, falei: não. E o que ela fez em seguida? Desembestou a falar. Sim. Falou todo. E eu quieto. Só que aí, inevitavelmente, eu ouvi todo o produto que ela tinha pra oferecer. Quando ela acabou de oferecer, eu falei: que eu não queria ouvir sua proposta. E mesmo assim você falou. Aí ela começou a falar de novo, aí interrompi. Falei: não, desculpa. Mas por que eu falei de novo que eu não queria ouvir? Aí ela pegou e desligou. E aconteceu na mesma semana. Desligou meio... Desligou. Não, desconfortável, desligou. Eu sou provocativo, eu sou meio difícil às vezes, né? E aí eu tô no farol, nessa mesma semana, veio um cara com flor ali, tipo, eu falei: puta, não. Cara, baixa o vídeo só de... Falei: pô, cara, não quero... Só que eu compro flores pra tupiara com uma certa frequência. Eu tenho esse hábito. E já fazia algumas semanas que eu não comprava. Eu baixei o vídeo e tal, o cara: pô, tudo bem, cara? Pô, tô com umas flores bem bonitas aqui. E realmente eu entendo um pouco de flor. Eu falei: tá bonito. Eu falei: pô, cara, obrigado, cara. Ó,
É bem mais barato do que na floricultura, só que, cara, tem coisas legais aqui. Você gosta dessas flores ou tem umas outras? Eu falei, putz, geralmente eu compro lírio. Ele falou, eu tenho lírio. Eu tenho lírio. Você tem 2 minutos? Se você encostar aqui 2 minutos, eu vou te mostrar. Eu falei, tá bom. Encostei e tal. Chato, já aquela coisa, chato, mas beleza. Cara, aí veio a aula. O cara encostou ali. Tudo bem, Vitor, eu sou o Davi. Tô aqui nesse farol vendendo flores há 15 anos. Eu vou no Ceasa todos os dias comprar as flores. Só que assim, eu tô com essas flores aqui, você falou dos lírios, aqui são os lírios. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu vou no Ceasa comprar flor, eu não compro as mesmas flores nas mesmas barracas. Porque tem a barraca do lírio, a barraca da rosa. E eu garanto que essas aqui são as melhores que duram mais. Geralmente quando você vai em floricultura, eles têm um acordo com uma barraca só, eles compram embaciada para comprar mais barato. Então eu já vou lá e escolho pessoalmente essas flores. Sim. Nessa encosta uma Land Rover branca, assim, ó. Aí ele, minhas clientes, baixa o vidro. Nada. Baixou o vidro. Nada. Aí na terceira eu falei, puta, não é nada, né? Baixou o vidro, 2 senhoras. Oi, Davi, tudo bem? Ó, fala que eu compro flor. A gente sempre compra flor com o Davi. Tá? Falei, obrigado. Beleza. Falou, cara, falei, puta, você consegue montar um outro buquê? Não, consigo, peraí, tá, ó. Vitor, isso aqui é o melhor que eu tenho, ó. Eu vendo, se você fizer a conta, eu vendo 40% mais barato que uma floricultura, tá aqui pra você, ó. Posso te dar meu cartão, eu mando a flor pra você quiser, quando você quiser. Não precisa nem pegar aqui agora. Falei, pô, legal, cara. E assim, eu compro flor pra tupiar com uma frequência e eu conheço de flor. Ele levou minha consciência dizendo que ele compra na barraca certa, que dura mais, que não sei o quê. Eu, pô, beleza, vou comprar. Por que com ele eu comprei e com ela não comprei? Prova social, me serviu, levou consciência, me explicou como é que funciona o mercado, me explicou as vantagens que eu tenho, quais são os ônus de eu não comprar dele, que eu vou pagar mais caro, uma flor que dura menos. Ele me serviu, ele me serviu. Ele não usou gatilho, ele não usou manipulação, nada. Ele me serviu, ele me explicou como é que funciona o mercado e o que ele tá fazendo lá. Ele falou assim, faz sentido? Eu falei, faz. Aí a pergunta vai fazer, e a menina da Claro? Necessariamente, quando eu ouvi a proposta dela, porque eu preciso dar a solução das coisas também. Sim. Ela falou que tinha lá no plano dela, ela dava um serviço de streaming. Eu dou a Vivo, a Globoplay, eu dou lá. Só que aí eu fiquei pensando, falei, pô, um gatilho dela poderia ser. Você pode ouvir. Primeiro que você não aborda assim, né? Posso ver a proposta, né? Mas caso ela tenha abordado assim, não pode ver a proposta? Você fala, não. Eu falo, não, eu responderia, e aí você começa a levar a consciência do nível de produto. Você fala, não, tudo bem, então não vamos falar de proposta, eu só vou fazer uma coisa pro senhor. Não sei se o senhor usa ou não o serviço de stream. Nessa proposta aqui, tem 2 serviços de stream que a gente dá, a gente entrega. E só esses 2 serviços de stream são quase R$ 1.200 por ano. Se fizer sentido isso pra você, se você gosta de assistir algum serviço de streaming e se R$ 1.200 faz diferença de economia pra você, eu posso abordar. Se não, tá tudo certo. Você querer ouvir? Sim, já fica mais interessado. Não, mas e não é gatilho nada, você só elevou a consciência mostrando um pouquinho, ó, isso aqui existe, isso aqui é mais caro e eu tenho assim. Faz sentido? Então vender, cara, é servir. E mesmo que você não converta, você leva tanto a consciência de uma pessoa que ela fica grata que ela faz conexão com outros negócios, com outras pessoas. Então, servir é isso. Mas não tem a ver também com um negócio que eu falo bastante, que, como você falou em servir, tem a ver com nem dá pra falar como uma pessoa, mas um ser que veio na Terra servir, né? Que é Jesus. Sim. E tem um negócio que Jesus deu pra gente, que nem ele tira, que é o livre-arbítrio. E muitas vezes, no exemplo que eu falo o seguinte, você vai numa loja, sei lá, foi no shopping, foi numa loja, e veio aquele cara assim, tudo bem, seu Vitor? Eu sou o Flávio, e fica ali te cercando, você fala, não, só tô dando uma olhadinha, já aconteceu com você, já. Sempre. Né? E daí, quando o cara fala, eu sou o Flávio, fica à vontade, a loja é sua. Se precisar, eu tô aqui. O que acontece? Geralmente você vai lá e fala, não, você pode me ajudar aqui? Né? Exato. Que é não interferir nesse livre-arbítrio, né? Exato. O poder de compra é sempre seu, né? Do cliente. Exato. Se você interferir naquele poder de compra, querendo empurrar, aí você repele. Exato. E querendo ou não, esses 2 exemplos, ou mesmo na loja, o que essas 2 pessoas fizeram quando elas serviram? Elas só abriram a vitrine. Quando a gente fala levar a consciência, é mostrar algo que você não sabia, que você não sabia que você não sabia. Um bom vendedor... Legal, você não sabia que você não sabia. Eu não sabia que tem a barraca certa para comprar. Tupiara, não durou muito mais as flores? Cara, realmente até durou. A energia mesmo diferente. Durou. E eu tô com o contato dele quando eu quero flor. Ele é um contato certeiro. Já sabe ali. Tá lá, tá feito. Então ele não fez só uma venda, ele fez uma próxima venda já com você, já na sua mente. Recomendação, tô falando aqui contando da vida, né? É isso. O pessoal já vai procurar o Davi lá na avenida. Exato. O que o empreendedor iniciante precisa entender antes de pensar em ter lucro? Antes de pensar em ter lucro? Cara, que pergunta boa, cara. Eu vou a gente dá umas perguntas assim, né, Borel?
Você vê que o nível a gente dá já nessa temporada a gente tá bravo mesmo. É muito bom, cara. Ó, então vou fugir do óbvio que é o venda, que eu já falei, né? Uhum. Mas antes do cara ter lucro, ele precisa entender, porque as pessoas, principalmente quando começam, e é normal, CPF e CNPJ ficar junto, né? E, puta, paga uma conta aqui, paga Nossa, uma conta lá. O que isso é acontece? demais. Todo mundo comete esse erro, principalmente difícil Todo quem não mundo. comete, né? Bem real. Essa é a sacada, cara, pra quem for seguir pra esse caminho. Bem real. Então, putz, o que aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é da empresa. Ah, mas eu coloquei o meu dinheiro, eu preciso disso pra viver e tal. Cara, dificilmente vai dar certo, assim, sabe? Você precisa entender que aquilo é uma empresa, que aquilo ali tá lá, e se Tratar como empresa, não é o seu, Exato. Você, só o seu caça-níquel. cara, você nunca abre uma empresa falando assim, ah, meu Prolabore vai ser, que seja R$ 1.000. Meu Prolabore vai ser R$ 1.000, meu Prolabore vai ser R$ 30.000. Você abre a empresa, deixa o CNPJzinho acontecer lá, deixa acontecer alguns meses, entenda o que é fluxo de caixa, não precisa ser uma coisa muito complexa. Elabora entrada e saída. Quanto eu tinha no dia 1, entrada e saída, quanto eu tenho no dia 30? Cara, 4 linhas no Excel. Pode fazer na mão, pode fazer no papel. Não precisa abrir ser um todas negócio as da fontes. NASA. Não precisa. Quanto tinha, quanto acabou. Quanto tinha, quanto acabou. Esse aqui é o que a empresa precisa para sobreviver. O caixa tá lá, você vai e resolve. Até porque, e aí é uma outra coisa que eu falo bastante, só tem uma coisa que quebra qualquer negócio. Caixa. É o único motivo que quebra um negócio. Se você não tem caixa, você quebra. Você quebra. É o único, não existe outro. Ah, mas eu tô com pessoas aqui que estão falando mal da empresa e a venda caiu bastante e tudo mais. Você tem caixa? Manda a pessoa embora, resolve, paga relações públicas, resolve o negócio, tem caixa, resolve. Ah, não, putz, tomei um tombo aqui e a empresa fatura R$ 10 milhões, eu tomei um tombo de 100 milhões. Você tem caixa? Continua. Então, assim, é só caixa. E aí, se você não entende essa métrica aí, você não consegue tirar o lucro do negócio. Não funciona. Então, a sacada é essa. Muita gente. Isso aqui que você falou foi cirúrgica mesmo, porque muita gente eu vejo assim que eu mesmo na minha empresa eu comecei assim e eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu vi minha esposa, ela toda organizadinha, tá com dinheiro lá sobrando na empresa. Eu falei, nossa, mas assim, eu acho que você deve ser tipo os 2% da população que empreende que faz isso, porque assim, lógico que grandes empresas fazem, óbvio. Mas empresas que estão começando, é muito comum ter essa mistura, né? É comum, cara, principalmente no começo. E o problema é, se você começa É tudo errado, meu. você tende a ficar errado. Isso é pior. Então você não sabe o quanto de empresa que eu pego, que passam por mim, não necessariamente que eu entro, mas que eu tenho contato, que tem décadas de negócio, faturamentos milionários e que Caramba, não tem esse controle. tá Cara, brincando. passou por mim uma empresa. Eu gosto de dar dado porque o pessoal acha que é surreal. Passou por mim uma empresa que faturava R$ 82 milhões, pegou um pipe no mercado de incorporadora, pegou um pipeline, então fechou uma incorporação, não é possível, de novos projetos de um pipe de 3,2 bi. R$ 85 milhões de faturamento para subir para 3,2 bi. Se quiser crescer 30 vezes, para mais, 50 vezes. Não tinha nada estruturado, não tinha um processo de RH, vendido. Nossa, Cara, como conseguiu, né? começou errado. Porque e algumas coisas ela acerta, como focar em Sim, deve vendas. acertar bastante Como naquele focar ponto. em vendas, cara. As empresas focam em vendas, aquela foca em vendas. Só que imagina dois casos. O quanto que ela não poderia ter potencializado, caso desse certo, e qual é o risco que ela está correndo por ela Ah, não estar preparada, não estar profissionalizada, não estar sabendo o que está acontecendo no detalhe. Então ela está... o risco iminente ali. Na verdade, ela não sabe o tamanho do risco dela. Ela não sabe o tamanho do risco dela. Esse é o problema. Ela não sabe. Ela não consegue enxergar aquilo Não, como ninguém assim. consegue, nem eu. A gente precisa estruturar o negócio. Ok, isso aqui agora, aqui são os limites. Isso aqui a gente precisa de fluxo de caixa. Se o seu negócio para hoje, Flávio, hoje, pandemia 2.0, pelo amor de Deus. Pandemia 2.0, Quanto tempo você fica no negócio parado, tranquilo? Você tem esse número? Esse número eu tô Precisa ter, cara. Não, tô lascado. Precisa ter. Mesmo que seja 20 dias, mas você precisa ter. E aí você pode ter empresa e você tem a clareza que não, tá tranquilo 2 anos, tá tranquilo. Só fecha as portas 2 anos, eu banco folha, eu banco isso, eu banco fornecedor, eu pago o contrato 2 anos. Você precisa ter essa conta. Independente se é 20 dias ou se é 2 anos. Agora, se você tá com, tem um cheiro, você não sabe. E não sabe é uma diferença muito grande do que vai acontecer.
Porque pode acontecer a qualquer momento, né? Mas entra naquele negócio de você tem que ter uma desconstrução criativa. Você tem que estar sempre de olho, quem tem um negócio, no que pode desconstruir aquele negócio. Sei lá, uma nova, que nem você estava lá, falou, vou fazer táxi, vem o Uber, né? Vai me lascar aqui. Como que eu tá sempre pensando nisso, né? Eu acho que não sei se foi Michelangelo que falou isso, né? Você tem atrás de toda a construção tem que haver uma destruição, né? Pode ser, pode ser. E se a gente vai para o lado de negócio, tem aquela, eu não lembro os 4 pilares, né? Mas tem a principal, que é a vaca leiteira, que é o que dá o negócio, tem a escala cadente, que é a matriz nova... BCG já. Isso. Tem a esteira cadente, que é o novo potencial negócio, tem aquele que dá lucro, mas traz cliente. Né? Então você precisa estar com isso estruturado, sempre analisando e olhando uma estrela cadente. A maioria dos negócios hoje que estão estruturados... Não sabe nada disso. Não, até sabe. A maioria dos negócios que está estruturado, eu foco, beleza, tá lindo, para onde vai o mercado e o que a gente vai fazer daqui a 2 anos. Que aí dá aquela mexida, não, mas tá bonito, a gente tá com margem. Eu falei, beleza, e se acontece isso aqui, e eu dou um cenário pessimista pro mercado, daqui a pessoa fala... Aí ela fala, puta, aí... Eu falei, então a gente tem que ter uma convergente, né? Então, se o negócio está sustentado aqui, você está convergente. Ou se não, eu preparo, e eu também atuo com os empresários na parte de investimento. Tem um parceiro muito legal aí do Grupo Primo, que tá junto ali, pra caramba, super recomendo. Então, se você está super arriscado na empresa, você precisa do pessoal no investimento ali. Então, você precisa convergir de alguma forma para você pegar aquele dinheiro e fazer ele gerar mais dinheiro. Ou se você é um cara super agressivo nos negócios, tem que ser conservador nos investimentos. Ou se você é um cara super conservador no negócio, tem muitos negócios que eu cuido que tem licitação, coisas quadradas, você sabe quando você vai ganhar vender. Cara, agora pega os investimentos e vai pro risco, vai pro risco. Aí você já sabe o que vai acontecer todo mêsinho durante os próximos 20 anos. Pega o investimento, vai pro risco. Ou o contrário, não, sou empresário super arriscado nos investimentos, seja conservador. O que o cara faz? O mesmo perfil pros dois. Se o cara é arriscado nos negócios, pega os investimentos super arriscado. Vai investir tradando alavancado. Porra, não, cara. Bitcoin. Não, cara. Não, Bitcoin é uma aposta. Não, mas que vai pra criptomoeda, mas assim, ele não pode estar tão exposto ao risco. Ou se o cara é super conservador, vai pegar os investimentos e vai pra poupancinha, vai pros... Então você tem que equilibrar isso, mesmo que seja fora, em nível de grande estabilidade, que aquilo. Mas se a gente olha pro negócio, é a mesma coisa. Então você tem uma empresa que o negócio dela é pautado em algo que existe um cenário possível de fim, você precisa ter um próximo passo. Tem uma empresa que eu estou trabalhando muito isso, que ela está uma tecnologia incrível, ela é disruptiva, alta demanda. Eu falo, beleza, e se der esse outro passo aqui? Ela fala, pô, tem um morro. Eu falei, então beleza. Então, quem morre vai comprar o quê? Quem morre vai comprar isso. A gente vai começar a fazer o quê? Isso. Se isso aqui morrer vai para isso, então a gente vai começar a fazer isso. Então a gente tem as duas coisas hoje. IA. I. Inimiga. A. Aliada. Extremamente aliada, inevitável e de inevitável, talvez. E de inevitável. E de inevitável. Não, extremamente aliada. Existem muitos cenários apocalípticos, caóticos, mas lembra do que eu falei a gente tem que controlar o que está no nosso controle? A gente tem que fazer o melhor com os recursos que a gente tem. Não tem controle, já tá aí, tá vindo, tem que... Como que eu consigo... O nosso controle é esse, que eu vou usar aquilo no meu favor possível. Cara, eu fiz uma reunião ontem com uma plataforma, cara, ela tá entregando umas coisas, assim, surreal. E eu uso 2 inteligências artificiais assim, sim, disruptivas. Já ouviu? Posso falar delas aqui? Pode, claro. Bom, tem o ChatGPT que todo mundo usa, usa o pago, tal, que legal, mas tem uma que lançou nova que é a Manus. Já ouviu falar da Manus? Manus não. Cara, Manus, assim, é algo... Ela entrega que sentido? O que ela faz? Assim? O ChatGPT, ele pensa de forma linear. Tá. Né? Então você faz uma pergunta, um prompt e tudo mais, e ele começa a desenhar. Até a imagem começa a carregar, né? Já reparou? Então ele vai de forma linear no raciocínio. A Manus era como se ela fosse vários agentes. Então você começa a treinar agentes diferentes para eles interagirem. Então você pode determinar que, pô, esse cara aqui é o cara que vai fazer meu SDR, não sei se é claro o termo, mas é o cara que vai fazer a captação de vendas, né? Fazer o funil de vendas principal. Esse cara aqui é o cara que trabalha estratégia de marketing, e esse cara aqui é o que trabalha o conceito do negócio. Você constrói... Diferente, só que aí que legal, você começa a trabalhar. Mentes diferentes. Assim. Exato, só que elas interagem. Que doideira.
E aí, elas interagindo, você vê que uma interrompe a outra em raciocínio. Então, eu já vi uns exemplos, né, que é bem legal, que uma tá indo aqui, aí tá indo pra cá, aí o marketing tá desenhando, o SDR interrompe o marketing dizendo, não, a gente fez isso mês passado. Ela, beleza, eu tenho essas duas opções aqui, qual que você prefere? É assim. Então, ela é complementar, assim. E aí você consegue interromper a qualquer momento e dar outra direção. Então, independente, eu não consigo te responder se é aliada ou se é inimiga, mas ela é realidade. Sim. Vamos usar a nosso favor, né? Tirar o melhor dela ali. É incrível, tem evoluído de forma absurdamente rápida. Tem uma empresa aqui que eu tô entrando, né? Nessas empresas que eu trabalho, eu tô levando esse negócio para outros, que é um agente, né? Não sei se você já ouviu falar de chatbot. Sim. Hoje tem a evolução que é o agente. Tá claro que é o agente? Não. É uma pessoa, cara. Você cria uma pessoa. Você cria uma pessoa. Ah. Uma entidade. Tanto que ela tem nome. Então eu tô levando isso para alguns negócios que estão comigo. E então o chatbot, pra quem não sabe, é quando você entra em contato com, quero marcar consulta, vem aquela perguntinha de digite 1 para não sei o quê, faz isso não sei o que lá, ou mande seu nome. E aí você vê que você tá passando quase por um questionário ali chato. Sim. O agente é uma pessoa IA, só que é uma IA, que foi treinada, que ela pode ter voz. Ela pode não, ela tem voz, inclusive você pode fazer até a voz, vai pegar o sotaque, o IA do Flávio. Ela vai pegar seu conteúdo, ela vai identificar a sua voz, como você fala, se você é uma pessoa aberta, se você é fria, se você é receptiva, você consegue fazer tudo isso, você consegue desenhar o temperamento dela, e ela vai conversar com o seu cliente, seu contato, que entra no seu bolso, na sua boca de funil e vai direcionando ele. Então, caramba, assim, então você consegue atender uma pessoa que entra em contato, ou você consegue fazer uma campanha e você entra as 500 pessoas 24 horas por dia, como se fosse uma pessoa atendendo. Isso não é, isso é completamente verdade. Estou implementando isso em empresa hoje. Minhas empresas. Exatamente. É um serviço caro? Sim. Muito caro? Relativo. Mas a gente está falando de dezenas ou centenas de milhares de reais. Mas assim, um funcionário. Quanto você gasta com um funcionário? A gente começa a fazer essa conta, cara. Então, aí fica barato. Vale a pena. Então o I é um I de inevitável. Inevitável, cara. Inevitável. Inevitável. Eu vejo isso, mas acho que nosso papel é fazer o melhor com ela. E entender quais são as melhorias que a gente consegue fazer no mercado com ela. E esse é o desafio para quem está dentro das empresas. Que tem, estão falando, vão substituir o emprego de muita gente. Obviamente, com qualquer evolução. Quais a gente vai conseguir manter? O grande desafio que o pessoal acho que não entendeu isso está evoluindo num passo muito rápido. Teve um vídeo do Will Smith que viralizou esse dia, você viu? Não. Isso reflete esse negócio do chatbot, a gente que eu tô te falando. Era um vídeo que fizeram, eu não sei se são há 6 meses atrás, se é um ano, mas é do Will Smith comendo macarrão. Depois você pesquisa, barato. E aí, é feito por IA. E aí ele tortão, assim, com a boca quadrada e com o macarrão, que é um IA. E fizeram na mesma IA hoje. É o Will Smith comendo macarrão. É perfeito. Só que a gente tá falando de um intervalo muito curto. Muito curto. Então, o desafio, eu acho que a gente tem que entender com a IA é o nível de atualização dela. Esse é o maior desafio. Então, não tem uma grande IA. E é o exemplo disso. Eu estou numa dessas empresas também. Tem uma pessoa que está fazendo os materiais. Eu falei, cara, gera imagem no chat GPT. Ela, não, puta, fica horrível. Eu falei, quanto tempo faz que você não gera? Gerei em janeiro. Eu falei, gera imagem no chat GPT. Ela falou, meu Deus. Eu falei, vai. Você precisa estar dentro desse negócio. Demais, cara. Então, quem não tá mexendo, envolvido minimamente, não consegue nem acompanhar o que a gente tá dizendo. Ouve o que eu tô falando aqui, fica lúdico, nossa. Fica muito não consegue longe, ficar tangível, só que tá próximo isso. Então a gente tem que usar a nosso favor, cara. Qualquer pessoa de qualquer mercado tem que usar a seu favor. Então tem que usar ela como aliada mesmo. Tem que usar. Caramba, fica uma dica fortíssima aí de sobrevivência, inclusive, né? Sobrevivência. Não é categórico, mas é a mesma coisa, quase como se a gente fizer analogias como quem manja de pacote Office? Quem sabe mexer no SAP? Você conhece alguém de sucesso que não mexe no Office? Não, todo mundo hoje. Mas dá pra imaginar. O Silvio Santos não imagina como é que ele abriu um PowerPoint, entendeu? A gente consegue imaginar que não é algo categórico. Mas concorda que a grande maioria das pessoas mexe com essa ferramenta? É a mesma coisa com o IA. Eu vejo isso. Então, não é categórico. Não mexe com IA, não vai ter sucesso. Não. Mas você vai ter uma probabilidade de sucesso muito maior sabendo mexer com essa ferramenta. Só que como ela atualiza muito rápido, cara, o Excel é o mesmo que eu tenho como estagiário, eu sei fazer meu PROC-Vzinho lá. Atualiza cada ano. Eu só fico puto quando mexe. Putz, onde está o filtro? Saco, né? Onde está o filtro? Mas você sabe que o filtro filtra. Mas a IA é essa dinâmica, né?
é muito mais rápido, muito mais... o looping dela é muito maior. Muito curto, cara. É muito curto. Atualizou. Muito curto. Bloco 2. Estratégia de negócio, a espinha dorsal do crescimento. Uhum. Então vamos lá. Quais são os pilares de uma estratégia sólida para escalar seu negócio? Primeiro, modelo de negócio. Você precisa definir e entender o que é modelo de negócio. Precisa. Por quê? Porque se você não sabe como essencialmente você ganha grana, você não consegue entender o que você está fazendo, cara. A pessoa fala, não, eu sei, eu vendo pizza. Vamos levar pro básico? Vamos pro basicão. Pô, tô vendo pizza. Tá bom. Então, você é uma Pizza Hut? Não. Tá. Você entende modelo de negócio, Pizza Hut, modelo de franquia, alavancado, que replica a pizza e tudo mais. Então você é uma Dona Veridiana? Não. Dona Veridiana já foi a melhor pizza do mundo, High tudo level. mais, não sei o que, high level. Você é uma Black Kitchen que entrega no iFood? Não. Por que você precisa entender isso? Quem você é? Como você ganha dinheiro? Qual o seu modelo de negócio? Cara, na verdade, minha avó fazia pizza. Eu tô chutando as coisas que ganham você, tá? Uhum. Minha avó fazia pizza. E essa pizza que ela fazia é muito boa, cara. Então, receita de família legal pra caramba. E, meu, esteira de elétrica, esquece. Tem que ser forno a lenha. Você tá deixando claro pro seu cliente que você tá levando uma receita de família, tradicional. Uma massa, um molho especial. Forno a lenha, tudo. Deixa eu ver seu posicionamento. Nada a ver. Aí você vê o cardápio do cara, é tudo elétrico, assim, com a pegada moderna que alguém fez. Você Você tem um está forno a lenha. comunicando errado. Seu modelo de negócio hoje é levar uma tradição, trazer a cozinha da avó, a cozinha tradicional para dentro da casa da pessoa. Você entrega, faz delivery, vende aqui. Não, vendo aqui. Então, você precisa construir isso de uma forma clara, que é o seu modelo de negócio, por onde são os canais de venda, porque aí primeiro a gente define o produto, modelo de negócio. O produto. O produto é ultra específico, receita de família, tradicional, beleza. Quais são os canais de venda? O canal de venda eu vou pro delivery. Não, eu não faço delivery. Você precisa definir isso de uma forma muito clara. A gente foi, por exemplo, muito simples aqui, então imagina se a gente faz uma coisa um pouco mais complexa. Sim. Como, sei lá, uma loja de roupa de departamento. Como se posiciona isso? É completamente diferente se você entra numa LuBB ou numa Carter's. Posicionamento, modelo de negócio. Qual é o seu modelo de negócio? É o passo 1. Segundo, gestão de pessoas. Muito. Então, liderança, gestão de pessoas. Liderança, gestão de pessoas. E por fim, que é o terceiro, que eu costumo falar que é o primeiro que você não faz, é venda. Você precisa depois que você estrutura, existe empresa? Qual que é o modelo de negócio? Venda, para mim, é o top 1, que eu falei. Venda só sendo um negócio. Só que se você não define... Aí precisa de uma empresa estruturada. Esquece aquela mentalidade do cara que está abrindo a empresa, né? O cara que já tem empresa. O modelo de negócio tem que estar claro. Processo, gestão de pessoas, porque aí você vai colocar processo, liderança. E por fim, a venda. Senão você vende errado. Porque vender que nem maluco também... vou vender para nem tá pro público certo, né? Exato. Nem da forma certa, nem a comunicação certa, Exato. né? Então esses 3 pilares aí fundamentais. Show. O que o empreendedor deveria mapear antes de investir em vendas? Cara, eu tenho uma sacada muito boa para isso, cara. É entender qual é o seu produto, quem é o seu público-alvo. E eu vou dar um exemplo aqui. Parece até básico falar, né? E eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos dizer que você... Pensar em algo bem específico, qualquer pessoa consegue fazer agora. Você dá aula de inglês. Qualquer pessoa que fala inglês vai dar aula de inglês. Beleza? Beleza. Aí, onde você dá aula de inglês? Cara, em casa, virtual, não tem espaço. Tô começando agora, estou começando agora. Como é que eu dou aula de inglês? Em casa. Pô, legal. Como é que você consegue os seus alunos? Essa é uma boa. Como que eu vou captar esses alunos? E o pessoal vai para onde? Como se você começaria hoje. Começasse hoje, Flávio. Onde você ia buscar esses alunos? Tem empresas, né? Dá para visitar empresas. Mas coloca... Mas pegar na internet e fazer um ads. Isso, todo mundo vai para isso, né? E não tá errado, tá certo. Só que eu vou colocar difícil aqui. Por isso que eu falo que venda é tudo, cara. Você não tem dinheiro.
você tem 18 anos, 20 anos, tá começando a carreira, só que você fala inglês bem pra caramba, você tem um método lá que você acha que é seu, que dá certo, e você tá no quarto da sua casa. Você não tem um centavo pra colocar de tráfego pra nada, e você pega o celularzinho, você faz meia dúzia de vídeo lá que não impacta ninguém. Como é que você resolve isso? E em um mês você tem 10 aulas, dando 10 aulas. O pessoal, ele sai. Porque como é que vende? Como é que vende? Você tem que entender o que você está vendendo. O que você está vendendo? Curso de inglês. Para quem você está vendendo? Para quem quer aprender inglês. Onde essa galera tá, cara? Tá por aí. Imagina só. Tá por aí. E você acha. Imagina só. Por que eu falo? A gente tava conversando um pouco antes, eu falei, cara, sai de casa. A resposta é sair de casa. Se essa galera pega, esse moleque pega. Em casa você não vai vender nada. Eu vou dar uma sugestão, tem várias, mas a questão é ser criativo. Cara, a criatividade me levou pra lugares. Mas assim, eu tô querendo isso agora com você, tá? Pô, preciso fazer isso, 20 anos de idade, preciso resolver. Cara, se esse cara pega, vai pro metrô e leva um saco de sonho de valsa. Fala, cara, você se importa de responder uma pesquisa rápida aqui pra mim sem sonho de valsa? Eu tô no metrô, eu sonho de valsa, todo mundo gosta mesmo. Pô, legal. Duas perguntas, qual é o seu nome, tudo mais, você mora aqui perto, tudo mais, legal. Você trabalha? Sim, você trabalha com o quê? Legal. Você fala inglês? Fala, não. Legal, não. Você tem interesse em falar inglês? Mudaria a sua vida falando inglês? Mudaria. Por que você não fala inglês até hoje? Porque eu não achei... Beleza. Obrigado, tal, som de valsa. Som de valsa tem 100. Você saiu de lá com 100 leads quentes, cara. Que você sabe o cara que quer falar inglês, que precisa falar inglês, que... Você pega essa pessoa e você fala, legal, vai ter uma pesquisa aqui. E para poucas pessoas, isso aqui não sou eu que controlo, a gente vai deixar numa urna lá. E algumas poucas pessoas vão receber uma ligação da empresa e vão ser ofertadas uma aula de inglês grátis. Tomara que você ganhe, hein? Beleza, tal. Nenhuma pessoa. Cara, você ganhou a aula de inglês. Putz, sério. Tal. Dá aula de inglês. Encanta com o seu método. Fecha com a pessoa. Você não precisou de ads? Você não precisou de nada, você foi conseguir os clientes, em um mês você tem 10 clientes, ganhando R$400, você tá fazendo 4 pau em um mês. Já ficou uma dica boa, hein, Borelzeira? Como que ensina a fazer gravação, vídeo, Video Maker. Mas então a resposta, cara, às vezes tá nisso. Então, a venda, ela tá nisso, cara. Você consegue buscar e fazer com que aconteça de uma forma muito dinâmica e às vezes não óbvia, se você usar criatividade, se você entender qual que é o seu produto, quem que é seu cliente. Seu cliente provavelmente pode estar rodando de metrô ali, precisando falar inglês, refletindo, voltando e voltando ao trabalho, putz, se eu falasse inglês, eu ia ganhar pelo menos uns 30% a mais. É real isso? É real. Vai, cara. Entende qual é o seu produto? Entende onde está o cliente. Pô, eu quero vender bolo. Você acha que um bolo ia animar o dia de alguém que tá no metrô? Vou no metrô. Vender blindagem. Blindagem leve. Blindagem de carro? Onde que a galera que tá precisa de blindagem tá passeando? Quem? Eu tô criando com você. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Exato, ponto a ponto. O cara que tem carro, que ele tá preocupado com blindagem, ele vai de casa pro... trabalho. Do trabalho pra casa. E ele passeia em algum lugar. Onde ele passeia? Ele vai no shopping, cara. Ele vai em lugar fechado. Lugar fechado. Qual shopping? Aí você pode melhorar isso, você pode afinar. Vou para um shopping de alto padrão, tudo mais. Qual o dia a dia desse cara? Onde que ele vai? Exatamente. Ele tem barco, tem isso aqui. Quais são os hobbies? E você pode fazer tentativa e erro também. Então, por exemplo, será que esse cliente aí que tem mais propensão a fechar, ele tá na correria e vai estar nos horários de pico no shopping? Ou será que esse cliente, pensando que uma blindagem custa no mínimo 60, 80 mil reais, até 200 mil, 300 mil reais, 100 mil reais, né? 120 uns reais. 80. Uma mais top ali. Uns 80 pau. Vamos botar 80 pau de ticket médio. 80 pau. Esse cara aí, que tem mais propensão a fechar, que tem mais facilidade de ter esse cacife, será que ele estaria umas 3 horas da tarde passeando no shopping, vendo no cinema? O cara que tá lá pode ser um cara despreocupado, pode ser um cara que não tem preocupação porque tá bem de vida. Será que esse cara pode estar lá? Entender o comportamento dele. Você vai afinando cada vez mais, afunilando cada vez mais. Então, se o cara que vai vender em curso de inglês pode estar ferrado no metrô em massa, um cara super específico quanto blindagem, será que ele não tá no shopping, horário não de pico, 3 horas da tarde, tomando um cafezinho numa quarta-feira, não sexta, uma quarta-feira, terça? Será que ele não tá lá? Estando lá, imaginando que blindagem você tem um pouco de verba, não é o cara que não tinha nada.
será que faz sentido colocar algum tipo de campanha no shopping, no estacionamento? Será que o shopping não ia ficar feliz de ser abordado por uma empresa que está fomentando segurança para aquilo e oferecer para fazer para os... Falando de shopping de elite ali, né? E falar por blindagem, falar, pô, pegar joalherias que ficam na porta, dar um treinamento de segurança para eles, em contrapartida do treinamento de segurança, dá um espacinho ali no estacionamento para botar esse stand e falar alguma coisa durante uns 2 dias da semana em horário de pouco movimento? O shopping não vai querer isso, será? Cara, colocar de repente criativo. uma comunicação num Uber Black. Não, claro, mas Uber Black não pode ser, mas aí eu já provoco. Pô, o cara que tá de Uber não tem carro. Sabe um lugar que pode ter isso? E tem esse serviço? Tem muitos empresários meus que estão de fora que vêm pra cá usam isso. Tem um serviço de, não sei o nome do Uber, mas é uma... Qual que é a plataforma lá que o pessoal Rhino. usa? É Rhino? Só blindado, né? É só blindado. É isso. Rhino, conheço. Pode fazer sentido? Porque talvez ele esteja aqui porque não quer andar em São Paulo, mas tem meu cliente que vem pra cá, usa Rhino aqui e volta pra casa. É entender onde pode estar, exercitar um pouco. A gente foi para outro específico. E é legal isso. Então a gente está falando de vender uma coisa de uma forma criativa, sair do óbvio para uma coisa super simples, uma coisa mais elaborada. Então fazer esse exercício também é importante, né? Qual é o seu produto? Onde está seu cliente? E vai buscar. Na internet está todo mundo? Tá. Fica fácil lá? Fica. Põe no Google Ads, põe Meta, põe... Tá, mas se a gente sair do óbvio, será que não converte mais? Será que não faz um crescimento de, vou crescer 10% ao ano para triplicar o negócio? Estratégia e execução. Onde o empreendedor aí, a empresa se perde? Cara, depende do tamanho da empresa. Depende do tamanho da empresa. Eu vou falar de empresa média. Você quer que eu fale de empresa pequena, de empresa grande? Um exemplo que você achar melhor. Mas vamos falar de quem está começando. Depois você vai para o high level. Quem está começando precisa dominar o máximo possível o seu negócio. Então é operacional. Precisa dominar o operacional e conforme for crescendo tem que delegar. Você seu negócio, né? Você, o eu presa, né? O eu presa você precisa dominar aquilo, saber fazer e... Vou dar um exemplo prático. Putz, posso dar? Pode. Tá bom aqui, hein, eu gosto de dar exemplo que o pessoal vai se identificando, né, cara? Então, contratei uma empresa, na verdade empresa não, contratei um familiar para fazer, e a gente já resolveu isso, não tem problema falar, né? Então, para fazer, já resolveu, né? Eu fui padrinho de casamento e dei um puta presente, tá legal. Aí eu contratei ele para fazer edições dos meus Reels. Quando eu tomei a decisão de ser corporativo, foram um ano, aí que eu comuniquei a empresa, preparei minha saída, foi meses passando bastão pro outro cara e tal. Então eu tive tempo para isso, eu sabia que eu ia pro digital, não sabia o jeito que eu ia fazer, comecei a gravar uns Reels. Falei, putz, eu tenho grana para não ter que fazer, né? Então tava nessa condição confortável de, putz, eu cheguei para esse meu familiar, falei, edita aí pra mim, isso aqui, tem um contato com... Até otimizar seu tempo também, esse negócio, exato. Edita esses negócios aí pra mim. Tô dando exemplo pra quem tá começando, primeiro. Edita esse negócio aí pra mim e tal, e te pago um valor aí. Um bom valor, um salário mínimo, paga um salário mínimo por mês, acho que era isso, um pouco menos também. Cara, em 3 meses, saíram 3 Reels. Caraca, saiu de graça isso aí. 3 meses são 3 Reels. 3? Caraca. Falei, porra, cara, isso aqui é... Não andou, E eu sou um cara que eu tenho uma noção das coisas, mas não sabia editar, mas querendo ou não, eu não sei o nível de complexidade. Aí eu falei, não, beleza, acertei com ele, beleza, cada um segue seu caminho. Poderia ter contratado outro em seguida. Principalmente quando eu saí do corporativo, eu era muito confortável financeiramente. Sim. Eu não contratei ninguém. Nos próximos 30 dias, até porque eu tinha um evento importante com pessoas aí que eu me relaciono hoje. Um evento importante. Falei, cara, nesses 30 dias vai ter um Reels por dia e eu que vou fazer. Elaborado, bonito, sabe? Aquele negócio que a gente vê, nossa, fazer igual. Um Reels por dia, que colocou a meta ali, vou fazer. Por dia. 30 dias. Eu falei, naquele dia daquele evento, 30 dias daqui, vão ter 30 Reels. Eu mergulhei, eu sei fazer. Cara, hoje, se você mostrar pra mim o Reels mais complexo, mais complexa que você imaginar, eu faço. Vou demorar 10 vezes mais que uma pessoa rata de mercado? Vou, mas eu faço qualquer coisa. Então quem aprende não depende. Quem aprende, entende. Entende. Boa, hein? Sabe por quê? Porque depois, o que eu fiz? Eu comecei a contratar gente. E eu dou um exemplo prático. Aí você sabe quanto tempo leva. Eu sei, cara. E aí teve... E aí, cara, teve umas entradas que eu contratei um pessoal aí, e aí teve um negócio que falou, não, tá demorando. Eu falei, isso aqui eu quero que seja impecável. Quero assim, cara, demorou 3 dias pra chegar. Quando chegou, eu olhei, falei, tiraram as respiradas e botaram legenda.
Só fizeram isso. Não fizeram nada aí, mano. Você abre o CapCut lá, você vê pela voz, aonde não tem. Você digita alguma coisa? Sim, sim. Onde não tem big de voz, você corta aqui, corta aqui, corta aqui, deixa automático, corrige minha dúvida, acabou. Essa coisa de que eu que não tenho noção faço em 7 minutos. Eu falei, cara, eu esperei 4 dias. Meu Deus, né? Hoje eu tenho condição de cobrar. E é essa a sacada do estratégico e do operacional. Então. Você não precisa estar lá fazendo, mas você tem que saber. Você tem que saber. E aí eu vou. Esse é o cara que tá começando, que é o meu presa, que aí tem que. E eu acho que o cara tem que ir delegando, porque ele precisa fazer outras coisas. E aí o cara, quando ficar médio, grande, aí os dois pra mim não tem diferença, pensando que o cara não precisa, ele consegue contratar, ele precisa fazer o que eu chamo dos dives. Então, todo momento ele precisa dar um dive. Ele precisa mergulhar. Então tá lá no estratégia e tudo mais, aí. E geralmente acontece isso. E geralmente eu vou quando me provocam. Ou quando dá um problema em alguma coisa específica, ou quando me provocam, eu falo, ah, beleza, aí eu vou, mergulho, vou lá no problema, resolvo e saio. Porque aí eu peguei toda a cadeia, então eu não me conformo com um tá resolvendo nessa camada. Eu vou até o fim, eu faço o dive lá embaixo, cooperação. Profundidade. Cooperação com o fornecedor, com o parceiro, com quem precisar. E aí você volta para o operacional sabendo muito mais e o pessoal com duas coisas, sabendo como resolve, porque quem resolveu foi você. Sim. E segundo, sabendo, cara, o cara agora sabe tudo que eu faço. Lembra que sabe editar o vídeo? Sabe, puta, agora não dá pra valorizar um negócio que não tem valor? E não dá pra enrolar. Não dá pra enrolar. Pelo menos você tem mais condição de criticar. Eu acho que quem fala muito isso também, eu acho que de você estar presente nesse sentido é o Flávio Augusto, né? É um dos parceiros que eu tô... De não ter esse negócio, se você não tá no dia a dia, não olha ali... Exato, cara. Então você tem que ser muito cirúrgico, assim. Eu tento ser muito acessível. Eu acho que hoje eu tenho uma relação muito boa com todas as empresas e colaboradores que tem comigo e eu sou acessível e a mesma pessoa, cara, com o dono e com a camada mais operacional que tem no serviço, trato da mesma forma e tenho a mesma credibilidade, porque quando me acessam, cara, eu tô disponível. Estar disponível. Eu estou disponível. Só que assim, de uma forma sutil, e essa é a grande sacada da liderança, é você tem que mostrar o tamanho do valor que tem o seu tempo. Então você não pode só fazer pela pessoa. Só servir ali. Você serve, mas você deixa evidente. Porque eu vou mergulhar. Quando eu faço o dive, eu não faço eu. Eu vou, entro na pessoa e falo, mas por que isso aqui não aconteceu? Por que você não questionou isso? E eu não aponto ele fala, por que você não questionou isso? Eu falo, por que você não questionou isso? Ela fala, beleza, vamos questionar junto. Beleza. Ah, levou pra cá. Você já viu esse negócio aqui? Não. Vamos falar com esse cara. Liga pro fornecedor. Chama junto. Agora. Não. Manda entrar agora. A pessoa viu que o negócio que, cara, chamou ali. Então a pessoa viu como é que faz. Ela viu que você tá acessível. Ela aprendeu junto. Então. Só que aí. Você acha que essa pessoa, nesse nível, que você tá fazendo junto com ela, e de forma não direta, você tá mostrando o caminho e às vezes o quão óbvio é fazer aquilo. Ela não vai te acionar de novo, cara. Porque ela falou, putz, é muito, muito óbvio pra eu ter que estar se acionando. Ou pelo menos eu tenho o caminho. Lógico que pode surgir outro problema que ela te aciona, mas como ela viu o caminho, ela fala, putz, se eu questionar pra isso, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ele vai bater esse negócio, vai me questionar coisa. Aí ele vai perguntar se eu liguei. Eu não liguei. Eu não posso dar essa de novo. Não posso dar essa de novo. E aí, se acontece, é normal, cara, a gente conduz e fala, pô, mas uma vez lembra que você ligou que você nem ligou, cara? Você me acionou. E aí é isso. E se não dá certo, e tem gente que não tá no momento, tá com a autoridade, não tá afim tudo mais, troca. Às vezes não tá boa ali naquele momento, né? Exato, cara. E aí troca, cara. Não tem. Tem que trocar, tem que acertar o time. Estratégia é uma ciência exata ou tem muito feeling? Cara, tem. Nossa, eu posso? Pode. Então tá bom. É que você fala, vem pra mim o livro, vem uma página do livro que eu li, sabe? Então, tem um livro que chama, eu não sei se é o Blink, acho que é o Blink, né? Que é um livro sobre tomada de decisão em 1 segundo. Legal. Já viu esse livro? Já. Recomendo, cara. Pra quem não viu, recomendo. Então, eu vou dar essa analogia lá e aí se resume esse negócio de estratégia. Hoje, eu passei, cara, por 15 mercados. Foi até engraçado, eu tava com um parceiro, e eu tenho liberdade de falar que é um super parceiro, tava com a Free Brands, que tem aquele fricô e tal, tudo mais. Parceiraço meu, tava lá com o CEO, com os diretores. Inclusive fiz uma gravação espetacular, vai sair daqui a pouco. E tava lá o pessoal que tava prestando serviço para eles de inteligência de mercado. Cara, o mercado é deles, o mercado não é meu.
O mercado deles, assim, deles de estudo de mercado. Só que aí eu já peguei, comecei a fazer umas perguntas que eu gosto de entender. Por exemplo, perguntas que eu percebo que dou uma encurralada e às vezes é legal, porque eu quero saber até onde vai a coisa e tal. Então, é Se eu não me importante. engano, eles foram no Shark Tank, né? Esse Fricô. Foram. Então, cara, vai ser um projeto aí. Vai ser um projeto aí, uma versão. Não posso dar spoiler isso aí que tem contrato, mas, Chama o cara. Didcast pra participar. Vamos chamar, vamos fazer o mesmo lado. Então, você saber o quanto que a pessoa tem condição de tomar a decisão, cara, é relevantíssimo. Aí quando você aperta, você não vê. Mas por que eu falei tudo isso? Tem o Blink. No Blink, existe a seguinte orientação. Ele conta histórias de pessoas que fazem tanto uma coisa que ela consegue perceber. Então, cara, vou em vários negócios diferentes. Então, eu sei tanto falar de negócio. E hoje eu passei por umas 4 empresas diferentes. Negócio, a empresa que a gente comprou fez M&A, mas então eu consigo falar de negócio de uma forma geral. Então, hoje, para mim, está muito instintivo. E acaba sendo, fica uma coisa natural. Exato. Então, a experiência da sua pergunta, eu acho que tem um passo e eu acho que estratégico é feeling. Por quê? Pode ser feeling, mas tem momento. Por quê? Nesse livro ele fala a história de um bombeiro que ele entrou numa casa com os colaboradores dele lá, os outros bombeiros, ele é o cara mais experiente. Quando ele entrou, em 3 segundos ele parou, olhou e não tava fogo, estava uma fumaça, ele falou, sai todo mundo correndo agora. E todo mundo saiu, quando saiu a casa cedeu Desabou. e entrou em chama. Não tinha nada, nenhum outro dos 4, 5 caras que estavam lá perceberam nada. O que aconteceu? O subsolo, né, o porão da casa americana estava completamente em chamas. Já estava e ninguém via. Ele cedeu a hora que eles entraram. Aí fala pro cara, como? Porque todo mundo ia morrer, ninguém percebeu. Todo mundo bombeiro, todo mundo lá há anos, só que tava mais tempo. Por quê? Ele falou, cara, não sei, mas quando eu entrei, eu senti que tava mais quente do que deveria estar. E eu senti um calor vindo de um lugar não comum. E ele não pensou, ele só fez isso. Né? Só agiu. E nesse mesmo livro tem um retrato o livro começa falando de uma estátua, né? Que essa estátua foi vendida por milhões e milhões de reais num museu. E ela passou por um critério lá, químico, para provar que ela era real e tal. Mas todo especialista que olhava falava: cara, não é real. E os testes químicos falavam: não, é sim, é real. E no fim da história mostra que, na verdade, não. Eles conseguiram bolar uma química lá que bolava uma reação que parecia que aquele material tinha realmente 1800 anos. E por que o especialista sabia disso? Por que ele olha? Então é tanta experiência que a pessoa tem que ela vai para isso. Então responda a sua pergunta da seguinte forma. Se você não tem musculatura e está entrando no mercado, estuda demais, vai para o conceito e se baseia no papel. Se você tem musculatura, você vai tomar uma decisão cada vez mais embasada na sua musculatura, no seu feeling. Você vai olhar número, só que você vai tomar decisão no feeling. Na sua vivência. E quem tá no começo comete o erro de, vou tomar no feeling, porque a gente tende a tomar decisões mais emocionais. Só que o cara é porque ele não tem essa musculatura. Que eu tomei essa decisão errada lá atrás, quando eu abri a clínica. Entendi. E que hoje eu pego essa galera pela mão e não deixo ninguém quebrar, só multiplico o negócio. Então, eu acho que tem um momento do que vai pro feeling e do que vai pro papel. Tem um momento exato, a escolha. Tem, que a gente não sabe definir qual é, mas é quando você atinge essa musculatura do bombeiro que entra e falou, corre. Né? Que sensacional, hein? Essa resposta é sensacional. Bloco 3, negociação, liderança e escalar os resultados. Qual o maior erro que as pessoas cometem ao negociar? Porra, cara, eu tenho MBA em Harvard de negociação e eu vou compartilhar um negócio que eu aprendi lá. Quem estuda vendas aqui, e não é muito comum isso no Brasil, né? Sabe aquele negócio de ganha, perde, perde. A negociação foi ganha. Por quê? Porque o Flávio ganhou, o Vitor ganhou. Foi perde, ganha, por quê? Porque o Flávio perdeu. Cara, isso é a maior balela, e digo, é a maior balela. Eu acredito nisso também. Que existe. Eu acredito nisso. Só que eu sofri muito a carreira inteira por conta disso, cara. Eu trabalhei em vendas a vida inteira, com exceção de 2 anos na década eu fiquei em mercados internacionais, né? Mas a vida inteira em vendas. E eu nunca, todas as pessoas que trabalham comigo, as que trabalharam pra mim, vão ficar indignadas, as que eram meus chefes vão ficar malucos. Eu nunca olhei pra meta. Nunca. E sempre me culpei a carreira inteira por isso, até eu estudar lá e ir pra Harvard e entender isso. Cara, eu nunca olhei pra meta. E eu vou dar exemplo de algumas empresas que eu passei, né? Não vou dar nome para empresa, mas tem empresa que eu passei que eu peguei maior conta da empresa, centenas de milhões de reais, e a meta era crescer 5%, eu entreguei 25% de crescimento. E assim, era surreal, crise, e eu cresci 25%. E teve empresa que a meta era 5% e eu caí 10%.
E eu acredito que a meta não estava dimensionada corretamente nos dois. E por que isso? E por qual que é o negócio do perde-perde, perde-ganha? Por que eu tô falando isso? Negociação é a parte central. Cara, negociação não tem a ver com o quanto que você ganhou de margem e tal. A negociação, para ser boa, ela tem a ver com qual que é a quantidade possível de se gerar valor para aquele mercado. Explico. Vamos dizer que você vende um produto para retail, tá? E esse produto retail está cada vez mais saturado. Vamos dar um exemplo aqui. Você vende esmalte para retail. E esse mercado está cada vez mais saturado, cada vez mais saturado, cada vez mais saturado. E aí você pega e fala, não, cara, não posso morrer. Você que é um cara estudado, que passou por diversas empresas, você entende que os produtos fazem isso aqui, ó. Sim. Certo? O que acontece com todos os produtos? Eles morrem. Tem a curva de crescimento. Ou ela vai estender, ou vai chegar aqui e ela vai fazer o quê? Outra disrupção e... ou jumpar. Porque tem que ter uma outra disrupção. É esse o ciclo do produto, cara. Entende isso. Aí você tá lá nesse mercado, aí você fala, não, já sei, eu vou espremer mais a margem e vou fazer isso, ou eu vou falar pro cara que ele só pode comprar o meu outro produto que é chave se ele comprar esse, e aí você vai apertando, e aí você tem resultado, você tem resultado, você tem resultado, você tem resultado, e uma hora, de repente, o negócio trava. E qual que é o problema disso? Você tá achando que você tá no ganho, o cara tá no perde. A melhor negociação é aquela que gera maior valor para o mercado possível. E isso foi uma aula que eu tive lá também, com os caras. Então, se você entende que, puta, esse produto que eu estou vendendo, cara, ele tá nessa queda, você tem que aproveitar isso de uma forma possível, suficiente de negociação para os dois lados e desenvolver os produtos. Lembra daquele cara que eu falei, cara, esse aqui vai morrer, você tem que ter esse? Você não tem que chegar para o seu cliente e falar, não, você tem que comprar de mim e tudo mais, porque o cara vai comprar isso, o que vai acontecer? Esse cara que apostou em você e comprou de você, assim como o varejista que compra esse produto aí, ele vai se entuchar de uma coisa que não vende e o cara sofre. E se o cara sofre, a cadeia começa a sofrer. E se a cadeia começa a sofrer, o valor sobe, o consumidor sofre. Cara, a melhor negociação possível é o maior valor possível para gerar no mercado. Então, se você gerou isso aqui numa margem saudável para cá, que é bom para os dois lados, para o cara poder comprar outra coisa que nem seja sua, eu sei que é difícil essa compreensão. Sim. Mas isso é a melhor negociação possível. Então, a melhor negociação possível não é aquela que você ganha mais, é aquela que o mercado ganha mais. Porque quando o mercado se desenvolve cada vez mais, ele fomenta, ele puja, ele cresce, todo mundo cresce junto. Ou você entende quais são os produtos que você precisa mudar, você precisa criar, você precisa fazer. Mas o pessoal às vezes fica naquilo do produto dele, que acha aquilo, e enfia sacada e usa outras ferramentas e acaba com o mercado. Os mercados que morrem, eles morrem por isso, cara. Muito legal. Na Leroy tinha a piramidezinha, né? Aquela triângulozinho. Aí tem esse negócio que exatamente que eu acredito, como você, não tive essa aula em Harvard, mas foi uma aula da vida lá na Leroy, que tinha, o pessoal falava muito isso, e fala, né? E eu detesto frase clichê, né? Porque você tá repetindo o que eu tô falando sem pensar. O pessoal falava do ganha-ganha, daí eu falava que na pirâmide da Leroy tinha o cliente aqui em cima. E tinha a Leroy e tinha o fornecedor, que é as pontas, né? Vamos entender aqui que é o mercado e o mercado tá aqui. Se só a Leroy ganhar, que é aquela coisa de espremer, o fornecedor espremer, só ganha, né? Não vai adiantar nada nessa relação, não vai durar. Se só o cliente ganhar, por conta de preço e tal, você não vai ter rentabilidade, nem os dois de baixo, que são a base da pirâmide, não vai ganhar, e ninguém ganha. Se só o fornecedor ganhar também, não adianta nada. Então tem que os três ganhar. Eu ganha. Exato. Né? Que se ficar só eu puxando para o meu lado, o outro puxando para o outro, e essa pirâmide vai desabar. Mas é mais que isso, cara. Imagina que esse seu cliente desenvolve, começa a te pressionar a ponto que você sacrifica tanto sua margem nessa empresa que você fornecer, por exemplo, esse home center, que você não consegue mais investir em P&D. Mais desenvolvimento, novos e produtos. Você, como líder de mercado, você tem que fazer o quê? Drivear mercado. Se você não consegue desenvolver porque está apertando ali, você começa a matar os periféricos. E aí o produto começa a ficar pobre. Se ficar pobre, o conceito de construção civil começa a diminuir, não começa a prosperar esse mercado. E aí a outra onda é que os produtos começam a ficar bom, o pessoal começa a ter menos apetite para isso e o consumidor não começa a olhar para esse mercado. Quem sofre com isso? A Leroy, você e o cliente. Exato.
Então, é entender a melhor negociação possível para o mercado. Algo que dê para o líder condição de continuar sendo líder desenvolvendo, até o momento que outra pessoa tenha mérito e condição para o mercado ganhar mais para ele passar, e vai ter outra empresa que passa, e hoje a gente tem outro líder de mercado, e a coisa tem que acontecer. Mas é a melhor negociação possível para o mercado, onde todo mundo ganha, onde gera mais valor. Porque depois, quando a gente for olhar e isso se resume a, quando a gente vai olhar para a economia, para o PIB, quanto que cresceu? Quanto de oportunidade não deixou porque você não desenvolveu um produto melhor, que atendesse melhor a demanda do cliente por falta de desenvolvimento, para que a Leroy faturasse mais, para o mercado crescer mais, sabe? Então, é um conceito por trás da coisa. É interessante maior. mesmo, é bem maior mesmo, né? Liderar e é convencer ou inspirar? Liderar? Cara, liderar Ou até convencer ou influenciar? inspirar? Cara, não sei. Liderar, convencer ou inspirar? Eu acho que, pô, cara, se você não permite nenhum dos dois, cara. Eu acho que liderar é dar senso de justiça, porque o líder precisa ser justo. Então tem que combinar jogo, tem que cobrar de forma razoável, tem que dar oportunidade para errar. E aí você é o exemplo. Então pode pender mais talvez pro inspirar, mas você precisa convencer para mostrar que tem propósito e tal. Então, dentre esses dois que eu acho que eles se mixam, você necessariamente, para ser um líder, porque a MBA era em negociação e liderança, não que faz alguma diferença, né? Mas você tem que ser justo e você tem que ser exemplo. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta, mas você tem que ser justo na sua cobrança. Então, se hoje. E aí, é engraçado, tive uma colaboradora que trabalhou comigo, que ela ficava me zoando, porque ela sabe o tanto que eu sofri na vida, que eu vim de baixo e que meu pai quebrou. E que eu comecei a. Pô, com 18 anos tem telemarketing, ganhava R$350 por mês, irmão. R$350 por mês. E é isso. E hoje, pô, tenho meio bi sob gestão. E ela gosta de provocar, dizendo que você é rico, que você veio de berço de ouro, só pra me provocar, né? Então, o conduzir, né, o ser líder nesse momento é dar o exemplo. E por que você tem... você tem que ser justo. Por quê? Porque hoje eu acho que faz parte de eu acordar cedo, mostrar que eu perdi 200 quilos, e treinar e fazer minhas coisas. Só que não dá pra eu chegar pra, às vezes, pra essa mesma colaboradora que tava no momento de, 20 e poucos anos, correndo, pegando metrô, não sei o quê. Não foi treinar hoje? Momentos diferentes, cara. Você tem que ser justo com o negócio. Eu dou um exemplo esdrúxulo Sim, aqui sim, de... não, faz sentido. Se você dá só o exemplo de, não, você treina, você tem que dar atenção pra família, você tem que fazer isso, mas, cara, se você tem que ser justo. Sim, faz sentido. Então, tanto no exemplo quanto na cobrança, quanto tudo isso, acho que é um mix. Todo vendedor deveria conhecer de comportamento humano? Ou se conhece, ajudaria? Cara, sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Eu acho que é um complemento à parte de comportamento humano, mas eu acho que o vendedor tem que entender mais sobre o produto dele e sobre o mercado que ele está. Que volta naquela lá que você falou. Porque quando eu vou para muitos empreendedores do comportamento humano, e falava de vendas assim, eu acho que o pessoal fica nessa porque o comportamento, lógico que eu entendo de gatilhos, lógico que eu entendo de manipulação, e quando a gente faz manipulação não é só para o negativo, eu entendo dessas dinâmicas. Mas quando eu falo de comportamento humano, eu não quero induzir, e eu nunca, nenhum vendedor meu, eu fui treinar ele para cá, você tem que usar isso aqui para conduzir nesse estado emocional para cá. Eu acho que você tem que entender do mercado do produto para elucidar a ponto de ficar óbvio o que você entrega, qual é a vantagem da pessoa fechar com você e qual é a dor ou problema que ela vai ter caso ela não aproveite o que você está oferecendo. Você tem que ter condição de deixar isso claro, porque é a decisão que vai tomar o cliente, você só está elevando a consciência dele. Então, lógico, elevar o nível de consciência sobre aquele tipo de exatamente. produto. Então você precisa dominar muito o produto e o mercado. Até os concorrentes indiretos e tudo mais para a pessoa conseguir tomar a melhor decisão possível. Eu acredito nessa configuração. Boa, boa. Bloco 4, mentalidade de crescimento. O que você precisou para desaprender para poder prosperar de verdade? Puta, cara. Tem uma crença limitante forte que eu escuto. Para o coração. Cara, eu escutava muitas pessoas falando disso. Eu acreditava no contrário e a prática me mostrou o contrário, cara. Então, eu empreendi, eu tive umas 3 empresas enquanto era executivo de grandes empresas. Você foi construindo paralelo ali. Porque eu fico esse aqui vai indo aqui, esse aqui traz uma renda e tudo mais. Mas fato é,
E eu vi uns caras falando isso, eu falava, cara, mas isso é exagerado. Até que chegou um ponto na minha vida que eu tomei uma decisão assim, e aí eu peguei um galão de gasolina, eu abri, eu cheguei na ponte pro corporativo, eu joguei, risquei um fósforo e fiz assim, ó. Aí, irmão, é fazer dar certo. Tem Porque que quebrar a ponte. porque eu botei a cara na internet. Então não é só um negócio de não deu certo aqui, eu volto. Tá todo mundo vendo. Já tá público. E eu sei o que algumas pessoas pensam. Chegam os comentários pra mim e tudo mais, né? Ah, tá. Agora virou. Hoje tem um processo. Isso acontece, pelo menos comigo, tá acontecendo em todos os âmbitos da vida. Porque as pessoas já acham que era um Vitor antes e é um Vitor depois, né? Então tem o processo da ridicularização, principalmente quem põe a cara, tem a ridicularização. Sim. E aí tem o processo do silêncio. Eu tô passando esse processo do silêncio pro aplauso de sempre acreditei em você. Eu apostava, eu sabia. Então no começo foi um negócio de, putz, sério, e dar aquela risada, e tirar um sarro. O silêncio foi o mais legal, que eu falei, putz, cara, é isso, porque todo mundo parou de tocar. É como se, sabe quando ninguém toca nesse assunto com você? É isso. Aí eu falei, tá dando certo. Aí de repente a galera, cara, sempre acreditei, eu sabia que você tinha... Porra, lá atrás, quando você precisava do negócio, né? Da mão, né? Da mão. Então é esse processo. Essa é uma coisa interessante. Não dá pra contar com a mão de ninguém. Tem que fazer pela sua mão, fazer as coisas acontecerem. Não, você tem que acreditar na mão do outro, porque se ninguém estende a mão, você não faz nada sozinho, cara. Só que a prática me mostrou, né? E isso era uma crença que eu já imaginava. Mas que na hora da dificuldade, principalmente quando você é muito agressivo, eu me considero uma pessoa muito agressiva, a ajuda vem de onde você menos espera. Aquela pessoa que você fala, não esperava, aí vem. Não esperava. Uma palavra, às vezes, de carinho, de incentivo, que você espera de um lado, não vem, e do outro, de repente, você fala, cara, olha que legal essa pessoa falou pra mim, cara. Como imaginei, não como queria, como imaginei que eu ia receber isso daqui, eu não recebi, e de repente, num lugar absurdo, vem. Aproveita essa vibe aí e manda um recado pra quem tá passando por esse momento. Pode até utilizar a câmera ali e falar assim mesmo. Cara, acredite nas pessoas, elas vão te estender a mão. Você estende a mão pra muita gente. Só que não obrigue ninguém ou não espere de ninguém estender a mão pra você. Ninguém te deve nada. E da onde você menos espera, vai surgir uma ajuda nos momentos difíceis, cara. Então, receba com carinho, estenda a mão para os outros, não cobre ninguém de algo que você deveria achar que você recebe, ou que ela te deve alguma coisa. E fica tranquilo. E nunca deu errado, cara. Dá o passo, que Deus vai promover o chão. E quando você achar que não dá para dar o passo, dá o passo, que Deus vai promover o chão. Porque eu não sei qual podcast que eu vi isso aí, Flávio, mas é aquela coisa, se você tem o plano, e eu tinha um plano, né? Sou muito caxias, sou muito controlador, profissionaliza empresa, cara. Puta, tudo criar planos. Sou controlador pra caramba. Apesar de não ser... Qual signo você é? Capricórnio. Apesar... Quem quiser ver, né? Minha esposa é Capricórnio. Planeja tudo, gente. Eu nunca vi. E apesar... Só dá capricorniano aqui também. Bicho empreendedor. Apesar de eu não ser muito centralizador, que eu não centralizo, eu quero que vá, que faça, eu sou muito controlador. Mas você não é perfeccionista. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou, cara, antes feito do que bem feito. Já foi essa fase, quando era mais imaturo, não vou fazer porque eu não tô com... Era perfeito, mas não foi feito. Quando eu saí pra esse mundo aqui do digital, eu não vou gravar um primeiro vídeo porque a luz, eu tô sem a luz de azul, eu tô sem a luz azul pra colocar atrás. Tem a luz, caramba. Hoje, cara, eu vou entrando pro carro, é isso. Então, eu já tive essa fase de perfeccionismo em várias áreas, mas antes feito do que perfeito. Mas perdi. Qual que era a pergunta? Era o que você teve que desaprender para prosperar. Cara, é isso. Eu tive que entender que o conceito de queima-ponte só tem plano A é a melhor coisa que pode ser. Porque
eu sempre fui a rede de família também, muito responsável nas costas, nunca pode dar errado, pô, hipoteca da casa, sabe? Desde sempre, cara. Então, eu me cobro de coisas que talvez eu não deveria. Isso é uma coisa que eu vivo com isso. Chicotinho ali. Vivo com isso. Então, não é sua responsabilidade fazer tal coisa. Eu falo, cara, mas eu me preparo pra isso, né? Então, eu não gostava de ter plano B, C, D ali, eu precisava ter. Então, E o planejar. Né? eu tive a sorte de ter uma pessoa incrível do meu lado, né? Que a Tupiara, eu não estaria metade de onde eu tô se não fosse a Tupiara. Metade. Que é sua noiva. Eu ia chegar onde eu tô. Num tempo, sei lá quando. Mas hoje, se era pra ter 100 milhões, eu tenho meio bi, que é uma métrica, né? Mas não se limitem isso a número, imagine tudo que tá por trás disso. É a Tupiara. Mas o conceito ali que eu falo, cara, que é isso, que a crença executiva diz aprender, é, cara, esquece plano A, plano B, plano C, se tudo der errado, isso que queima a ponte e, cara, dá o passo. Então a crença limitante. Não ficar olhando pra trás. É igual na Bíblia fala sobre isso, né? A mulher virou pra trás, virou estátua de sal, né? Exatamente, cara. Se ficar olhando muito pra trás, vai dar um cacoete. Vai. Acredita, queima a ponte. Momento da virada. Qual foi o momento da virada na sua vida aí, nessa questão aí que você falou agora? Agora foi. Que você falou que o pessoal ficou no silêncio, o silêncio já é bom, falou. Momento da virada? Tiveram vários, cara. Falando desse momento? Pô, agora, virou, agora vai. Cara, será que eu posso falar que é isso aqui? Cara, o momento da virada foi o fechamento do meu primeiro contrato. Porque lembra que eu falei que depois você vende uma, você vende quantas forem? Sim. Porque você destravou aquilo lá, aquela fase do videogame. O meu primeiro contrato. Quando eu fechei, que eu apertei a mão, o primeiro contrato, apesar de... Quando eu fechei a mão, quando eu apertei o meu contrato, eu falei, puta. Consigo fazer. Consigo, cara. Consigo fazer. Se eu faço um, eu faço dois. Faço 100, faço 1000. É isso, esse é o momento da virada. Legal. Como lidar com a pressão, metas e autocobrança? Não sei, como lida, Flávio? Transferência de pressão, é isso? Pegou, moral? Cara, difícil, hein? Isso é algo que eu tô aprendendo a lidar ainda, cara. Porque no corporativo eu lidava muito bem, quando eu entendi o jogo e tal. Agora, na minha empresa, né, nos meus negócios, é difícil, porque eu me cobro muito e eu centro muito em pessoas, cara. Então, eu sempre acho que as pessoas dependem muito de mim no sentido de, cara, você é o líder, você tem que dar a visão. E isso não se limita às vezes gente que eu contrato pra trabalhar pra mim, eu falo, não, cara, eu preciso preparar essa pessoa pra ter condição de entregar pra mim, cara. Não fica amarrado. Então, é algo que eu preciso melhorar. Não sei te responder isso, irmão. E eu não tô bem nisso. Eu me cobro demais, eu tô muito lá, mas eu acho que todo empresário que dá certo é meio louco nisso aí, né? Sim, eu acho que você acaba sendo... meio louco, cara. Talvez vai chegar um momento que deu tão certo que eu falo assim, tá bom, né? Vamos cobrar menos, porque... Mas, cara, tô num momento absurdo ali de construção. Tá na dinâmica, tá nesse flow aí, vai embora. E eu agradeço toda vez que você gosta que eu dou uma estressada, eu olho pro espelho, eu sempre tô vendo o espelho quando eu dou uma estressada, eu olho e falo, porra, você pediu por isso, hein? Graças a Deus é isso. Isso. Mas é bom estar nesse momento, né? Agora a gente vai pro Lasca o Bambu no convidado, com muito amor e carinho, né? Vamos lá. Então a gente vai começar com algumas coisas aqui que tem... Opa, apertei o negócio, voltou. Algumas coisas aqui que é interessante. Tem uma parte do mito ou verdade. Tá bom. Tá? Daí você vai nessa. Eu só mando o mito ou verdade? Você fala mito ou verdade. Se quiser complementar também, fica. Venda é técnica não, ou não. É um dom. O hábito. Não. É técnica. É técnica total. É aprendível, replicável. Quem tem dom. É o velho caso Messi e Cristiano Ronaldo. Boa. O velho caso Messi e Cristiano Ronaldo. Então. Quem estuda, quem aplica, o cara esforçado sempre vai passar, quem é o talentoso. Mas, cara, se você tem a condição de somar os dois, você fica imbatível, cara. Fica imbatível. Cara. E eu não vou dizer venda, porque eu acho que venda é uma palavra que até eu uso muito isso para falar de mim, mas eu acho que eu tenho um dom e meu dom é comunicação. E aí, se você explora isso, cara, poxa, não pega um dom seu, independente de venda, dou uma dica geral, pega um dom seu, cara, e fica bom, né? Estuda sobre ele. Eu fiquei muito confortável, às vezes, tentando sobre as minhas habilidades. Aí você vai ficar um negócio, cara, pode ser. Então, venda, se é bom em vendas, estuda. Se você não é bom em vendas, você tem toda a condição de ser o melhor.
Show. Quem lidera bem vende mais? Sim, muito. Verdade, então. Não, mas absurdamente mais. Absurdamente. Absurdamente mais. Quem lidera muda o jogo. Preço baixo é estratégia de quem não sabe negociar? Depende do mercado, depende do produto, depende da concepção. Então, se você vai para canibalizar mercado, você é um irresponsável. Você é um irresponsável como empresa, como empresário. Você é um irresponsável. Ah, mas o concorrente está fazendo... Cara, você tem a obrigação de ser criativo o suficiente para tirar um coelho da cartola. Você não é empresário, você está lidando com tanta responsabilidade de volta. Sim. Então, ao mesmo tempo que pode ser uma estratégia, né? Então, pô, quero dar acesso para serviço, por exemplo. Tem tanto curso legal que a gente vê por R$100, cara. Pô, isso é legal pra caramba. Mas você tem também todo um processo ali, Da né? construção dele. Então, pô, se eu vender por R$100, vou vender 1 milhão. Pô, você vai dar acesso pra galera, você vai vender isso. Então, depende do que a gente tá falando. Não é categórico. Mas tem alguns atacarejos indo muito nessa questão aí que eu tenho visto, né? Do preço mesmo como estratégia e nem sempre, né? É, mas é justamente. Eu dou corte na canibalização. Se a gente for para produto, varejo retail, eu dou corte nisso. Se você está canibalizando o preço, você está fazendo mal pro mercado. E adivinha quem tá nesse mercado? Você. Que é aquilo que você estava falando, né? Exato. De cuidar dessa Exato. rede, né? Senão ela retroalimentar ela, né? Exato. Foco no lucro mata o propósito? Não. Lucro é o que sustenta o negócio, cara. Faturamento é ego? Pode ser. Pode ser. Depende. Não deveria, mas pode ser. Quanto mais seguidores, mais vendas? Não, de forma nenhuma. Irmão, eu tenho 1.600 seguidores. A primeira venda que eu fechei, eu tinha 1.100, 1.200 seguidores. Se eu falo meu faturamento aqui, tem cara de 20 milhões que não segura. Tem um monte de seguidor, mas não segura, tem. não segura. Inclusive, eu fiz venda pra gente que não me seguia e falou, pô, que legal, podcast, você tem isso, tem aquilo. Depois que eu vendi, começou a me seguir. E assim, entendendo que é algo que eu divulgo mais ou menos online, né? Lógico que não é meu funil de vendas no online, mas seguidor não tem nada a ver com o número de faturamento, cara. Nada a ver, eu sou prova disso. Mito ou verdade? Autoridade vende? Muito. Muito. Não só autoridade vende, como eu tô numa dicotomia, criticando o meu próprio eu da resposta anterior. Eu tô com algumas estratégias agora para fazer um aumento, porque inevitavelmente o cara mais conhecido vai vender mais do que o melhor. E eu não sou mais conhecido, né? Então eu tô nesse processo agora. Esse processo de trabalhar isso. Porque a autoridade vende, a autoridade não necessariamente é quantidade de seguidor, mas você ser mais conhecido, você sempre vai ganhar do melhor, infelizmente. Então, se você é bom, torne-se conhecido, põe a cara. Lembra quando vai pra rua, vai lá pegar a palestra não, vai fazer a pesquisa do inglês? Adivinha quem que o cara vai lembrar quando pensar em inglês? Do Carlos Wizards, ou do carinha que abordou ele no me metrô. deu um bombom, hein? Vai, cara. Por fora que o bombom ainda libera a ocitocina, né? Que Exatamente, é o chocolate. já né? relacionou com a coisa certa, já deu gatilho. Já tem o gatilho. Mentoria em curta caminho ou só acelera o erro? Não, cara, curto caminho demais, mas esse mercado tá deturpado. Então você, como uma pessoa que vai buscar uma solução, atente-se a quem você puxa para trabalhar com você, não tenha medo de trocar e acredite no produto. O produto mentoria é um bom produto. Eu vou dar dois, posso dar dois aqui? Pode. Mentoria, aí se eu vou para uma mentoria no sentido realmente só de mentorar, que é o pegar a ideia, tudo mais, sem coisa tangível no sentido de processo e ferramenta para a pessoa usar, Ferramenta. né? Se é só o mentorar, que é bom pra caramba, que eu já fiz e que tem puta valor, o resultado da mentoria está muito mais ligado à cabeça aberta e acessível do mentorado quanto ao mentor. Com certeza, né? Então, o mentorado ele tem que estar querendo tirar o melhor daquilo. O mentor pode ser o melhor cara do mundo. Não vai adiantar se é uma mentoria para aquilo. Ele tem que estar disposto. A não ser que seja, e tem muita gente no mercado que oferece isso, algo com ferramenta prática, ou melhor, com processo validado e com uma ferramenta que você vai fisicamente, ou digitalmente que seja, mas algo que se acesse, algo que você use a seu favor. Aí você consegue metrificar melhor o resultado. Mas, o que eu disse com isso para você fazer o quê? Então acredite no produto. Encurta demais o caminho.
Mas, cara, putz, contratei um negócio, não foi legal. Cara, acredito que você pegou um mau profissional, deu oportunidade pra outra pessoa, porque a sua virada de jogo pode estar lá, cara. Você. Eu falo de profissionalizar negócio, mas, cara, eu pego gente pela mão, pego o caminho que eu passei e passo de uma pessoa junto com isso. É uma Você forma, vai junto, de é mão uma dada. forma de mentorar, é uma analogia a mentorar, apesar de eu não dar esse título. Então, quando você está pegando uma mentoria, você está pegando alguém que passou para te explicar as fases do processo e fazer chegar mais rápido. Então, o produto, cara, válido pra caramba. Só que pegou um negócio que não foi legal, entenda que o problema tá, às vezes, no mentor, troca, acredita no produto, que a solução, cara, é incrível, cara. Muda o jogo. Muda o jogo Muda o jogo, efetivo. cara. Muda o jogo. Escolhas que pensam. Estratégia de brand ou funil de vendas? Direto. Repete. Estratégia de branding ou funil de vendas? Cara, se você não tem uma estratégia, né, você tá achando pra todo lado, né? Então tem muita gente que critica ali. Pô, o funil tá fraco, tá um pouco lead, mas ele tá qualificado? Você tá com uma estratégia de venda adequada? Né? Estratégia vem antes. pra Porque poder. senão qualquer lead é lead, né? E aí você não consegue nem aproveitar os leads que tem se você não tem estratégia. É igual o cara do bombom que foi lá, né? Né? Ele foi lá, qualificou ali, é esse perfil que eu vou pegar esse público aqui. Todo mundo consome inglês. E essa é uma pergunta quase do ovo da galinha, né? É. Porque você precisa, cara. Né? Pode até fazer Quem um vem primeiro, primeiro? mas você precisa fazer o outro. Né? Você É. pode até ter o ovo primeiro, mas tem que ter a galinha. Você pode ter a galinha, mas ela vai dar ovo. É isso. Senão não faz acontecer. Vender muito com margem baixa ou pouco com margem alta? Cara, eu pretendo fazer os dois. Mas vender pouco com margem alta faz mais sentido, porque você fica mais exposto, tem muito ovo numa cesta, mas Seu risco é maior ali, né? você tem um risco maior, mas você consegue uma rentabilidade absurdamente maior no curto prazo e tal. Acho que você tem que em algum momento fazer os dois, mas se eu escolho um, ele é pouco margem alta. Tem muita gente que fica muito nessa coisa do ego do faturamento, né? Eu faturei 5 milhões, mas Quanto sobrou? quanto sobrou no bolso, né? Eu gosto quando o empresário fala quanto fatura? Legal, tá. Qual a sua margem? Margem? Quem tem margem é rio. Aí lascou. Pitch perfeito ou escuta ativa? Cara, pensando em todo o conceito de elevar a consciência, você precisa ouvir, né? Então, se eu tiver que escolher um dos dois, escuta ativa. Até porque eu acho que não tem pitch perfeito, cara. Você precisa Boa, dominar mercado verdade. e produto e aí fazer aquilo, né? Então, porque se você tem um pitch perfeito, eu tenho a impressão, né? Se você tem um pitch perfeito, lá o cara fecha, às vezes ele, puta, entrou no impulso ali e tal. Eu não quero manipular nem conduzir ninguém no processo de venda, sabe? Eu acho que o processo é escutativa, mais importante que o pitch perfeito, mas para você dominar o que você tem ou dominar o que você está oferecendo para mostrar a jornada. E, cara, e toda venda que eu faço é engraçado. Toda venda para empresário que eu faço, as parcerias que eu ando, que eu abro, eu mapeio, eu já mostro o caminho inteiro, cara. Eu acho que todas as empresas falam assim, Aberto, já jogo mostro aberto. o caminho e falo, não, tá aqui, ó, você precisa fazer isso. Eu não cobro um centavo. Verdade, E boa. aí, não, eu faço isso, de verdade. Jogo aberto. Ali. Abri, esse meu primeiro negócio foi assim, eu falei, cara, você precisa fazer isso aqui, ó. Tá aqui, eu não cobro um centavo. Quer que eu faça com você? É isso. E a pessoa fala, o cara teve o cara que conseguiu mapear o mercado precisa estar comigo, né? E tem poucas pessoas que não fecham nesse sentido, mas é elucidar. Boa, verdade. Eu fiz isso com um cliente também de jogo aberto e falar assim, Isso. ó, não tá muito focado em vender, né? É. Você tá focado em oferecer uma solução, um negócio para ele ali. E todo contrato comigo não tem cláusula de multa. Nenhum. Se quer desistir amanhã, sem problema. ninguém sai e as pessoas querem virar meu sócio. Graças a Deus. Que legal, hein? Isso é uma boa, até um diferencial, né? Diferencial. Aberto. Um mentor caro ou tentativa e erro até acertar? A gente já falou um pouco do mentor, né? Você já deu uma resposta, mas... Cara, se você tem grana, um mentor caro. Pega o cara já high level. Se você tem grana, pega um caro. Se você não tem grana, tentativa e erro até acertar, mas tenta e erra e continua tentando. Não pega um, achou que foi ruim, não tenta de novo, cara, porque muda jogo. Mentoria muda jogo. Você falou bastante sobre isso, mas eu vou reforçar aqui. Vai. Vender é servir ou só proteger? Proteger? É. Cara,
é aquilo que eu acredito no conceito genuíno é esse. Significa que as outras pessoas não podem fazer, ou... Não, mas toda vez, eu tenho certeza que qualquer pessoa que está ouvindo, você, qualquer pessoa, no momento que, já que todo mundo gosta de comprar, quando teve uma interação com o intermediador, vulgo vendedor, e o cara foi legal, essa pessoa estava te servindo. Então, eu quero que todo mundo que passe sempre por mim, eu acho que a maioria dos meus clientes passaram com esse sentimento de, puta, cara, era bom, cara, Não tô querendo me proteger aqui do meu negócio, as minhas coisas aqui para poder. Aí você morre, cara. Você volta com aquele conceito lá de desequilibrar mercado. Perde, ganha, ganha, só perde. eu ganho. Esquece, cara. Esquece. Você mata mercado. E você tá no mercado. Você vai matar o mercado, você tá. Não faz isso, cara. Isso é legal. Liderar a si mesmo é mais difícil do que liderar a equipe? É. Por quê? Absurdamente. Por quê? Cara. Porque você é o maior autossabotador de você mesmo, né? Eu sou o cara que chegou em 200 quilos, irmão. Tem um negócio que eu falo que Deus, quando fez lá, né? Ele só fez o homem no 6º dia para não encher o saco nos outros 5, né? Tipo isso. Mas falou, você vai dominar sobre as coisas da terra, os bichos da terra, do mar, no céu, sabe? Só que a primeira coisa que você tem que dominar é sobre você mesmo, né? Eu acho que esse é o aprendizado, né? É o grande desafio da vida, né? Conhecer a si próprio ali de uma forma, né, profunda. O que quase te fez desistir? Medo. Medo do quê? Essa pegou na emoção, hein? Medo de não conseguir, cara. Medo de não conseguir. Medo de não conseguir. E aí você fala, puta, cara, não vai dar certo. Vou voltar pra onde tem chão. Vou voltar pra onde é mais seguro. Dá vontade de voltar. Só que aí você, quando você pensa friamente, né? Você vê que aonde tá mais seguro é a segurança da certeza do fracasso, cara. Você vai errar e... Você vai seguir com a boiada pro abatedouro. Esse tinha mais medo disso do que... E a gente tem medo da morte, né? E aí, continuando essa alusão, você quer ter certeza que você vai morrer mais tarde ou a chance de sobreviver e viver bem, né? Igual morrer agora. Eu acho que é um pouco isso, fazendo analogia com um empresário, né? Com empreender. Acho que era isso, cara, é medo, né? E aí, o Flávio Augusto também. A decisão, o dia que eu tomei a decisão foi lendo um livro do Flávio Augusto, Design Corporativo. Tem um livro legal ali que ele fala do ponto de inflexão. Não me pegou. Tem livro que não pega, né? Okay, mas, puta história legal. Puta história legal, adorei e tal, mas sabe, não tem, porque tem livro que eles falam, que nem esse, algumas do Blink aqui, tem tantos livros que eu tenho muita sacada, mas eu falo legal pra caramba, a história dele. E aí na página, tem 206 páginas, na página 202, não sei se todo mundo tem essa mesma edição, na página 202 tinha uma foto, aquela foto me ajudou a tomar essa decisão, que é uma foto que mostra que os degraus do sucesso, o primeiro, ele é impossível de você conseguir dar o primeiro passo. E é o mais difícil. E complementou com o racional que ele sempre fala ali. E, modéstia à parte, ou prepotência ou não, me acho uma pessoa muito inteligente. E aí ele falou, né? Além desse racional do livro, que uma pessoa inteligente sempre vai trabalhar para uma pessoa mais corajosa. Cara, interessante, né? E eu falei, cara, preciso ter coragem. Eu vou provar pra mim, pra quem quiser ver, mas pra mim, que eu sou corajoso. Você sabe o que quer dizer a palavra coragem? Não, manda. Na etimologia da palavra. Manda na etimologia. Cor, coração, e agem, ação. Agir com o coração. É isso, cara. É isso. Então você agiu com o coração. O medo. E sabia que o único... Olha que legal, vamos pra coragem. Sabia que o único sentimento impossível de você simular é a coragem, né? É interessante, verdade. Porque você consegue fingir que você tá você consegue fingir que você tá feliz. Sim. Você consegue fingir que você tá com medo, que você tá triste, mas você não consegue fingir que tá corajoso. Porque a coragem é justamente um movimento de enfrentar o medo. Então, você não é corajoso porque você fez.
É porque você enfrentou o medo. E mesmo que você ache que você está emulando, você está enfrentando. Então é possível você simular coragem. Você é corajoso. Não dá para emular. Boa, boa. Empreender é saber que vai passar por desertos? Cara, empreender é ir pro deserto e rezar que tem um oásis lá na casa do chapéu, entendeu? Em algum lugar tem. Tem um amigo meu, né, que é CEO de uma grande empresa lá, a Free Brands, né? Vou falar que é ele lá, que o Rafael a gente troca muita figurinha lá. E assim, ele foi do Shark Tank, uma empresa que tá abrindo uma empresa de centenas de milhão, né? Cara, quer dizer, de faturamento, né? A empresa, a gente tá chegando no valor chamado de bi, né? Ele fala que a vida do empresário é composta de 80% de desespero e medo, com 20% de deu certo, que compensa os 80%. Só que isso não passa. Vai ser sempre assim, cara. Ele é contínuo. Independente do tamanho que você fica, porque se você é arrojado, cara, é isso, cara. Então, é muito deserto, muito deserto. Prepare-se pro deserto. E quer ouvir uma coisa dura? Se não tem deserto no seu momento de empreender, você tá empreendendo tarde e errado. É isso. Na lata. Na lata, cara. Demorou demais, já devia ter ido antes, pensou demais, estruturou demais, já tinha que ter ido. Se você tivesse ido, você estaria 500 metros na frente, não tá fazendo certo. Que é o que eu fazia lá, o plano B, plano A. Queima o plano. Velho, vai. O plano é não... Tem uma frase americana que fala isso, né? A gente não planeja falhar, mas a gente falha em planejar, né? Exato. Porque, na verdade, o plano vai existir, óbvio. Mas, assim, você tem que saber que aquilo vai mudar no meio do caminho, né? Cara, assim, eu sou estratégico. Eu tava na parte estratégica de todas as empresas que eu passei. Eu conduzo empresas na parte estratégica. O que eu planejei quando eu saí do corporativo e o que eu sou e tenho hoje não tem nada a ver com o que eu planejei. Nada a ver. Nada a ver. Então, vai que no caminho você vai ter uma espinha dorsal, mas você vai corrigir a rota, irmão. Vai corrigir na rota. Se você não estiver pronto para isso... Exato. Só sabia que ia ser com o empresário. E a última pergunta para... network vale milhões? Mais do que qualquer coisa. Saber utilizar essa ferramenta? Mais do que qualquer coisa, cara. Network é a coisa mais valiosa que você pode ter. Mais do que dinheiro, mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa. Posso dar exemplos aqui de, cara, empresas com que eu estou hoje ali como conselheiro que um network meu impediu que a empresa fechasse. Assim, na lata. E não é um por fora. Eu tô falando de coisas aqui totalmente legais, com caras de assim, cara, putz, eu tô com esse problema aqui. Quem no mundo seria a melhor pessoa para solucionar? Putz, eu tinha, cara. Aqui, ó. Tirei da cartola, assim, a pessoa, sabe? Então, network, cara, é tudo. Então é importante você ter aquela pergunta na mente sempre, qual network que eu não estou utilizando? Pode ser. E eu faria outra. Que é, quando você tem um problema, quem seria a melhor pessoa para resolver esse problema? É isso. Se você tem esse contato, você resolve. Uma coisa que você falaria pro Vitor de 5 anos de idade. Tá na sua frente aqui o Vitor de 5 anos de idade. O que você falaria pra ele? 5, cara. Pô, nada ia adiantar, eu ia fazer as mesmas coisas, né? Mas, cara, se perdoa. Você não precisa carregar esse peso. E desfruta mais esse caminho aí, cara. Não deixa pra desfrutar depois, não. É isso. Talvez esse peso que você foi carregando até fisicamente, né? Deu uma desbloqueada agora aí. Muito legal, pô, agradeço demais. A gente vai aqui encerrando o Didcast, mas antes de encerrar, a gente vai pedir para você se deixar aí uma mensagem para quem está te ouvindo, né? Emocional ou empresarial, do jeito que você quiser. E deixar os seus contatos também, para que as pessoas possam te seguir, acompanhar, etc e tal. Pô, que legal, cara. Obrigado de novo pela disponibilidade. Gostou cara, aí da entrevista? Eu cheguei a marcar 3 podcasts, os 3 deram errado. E esse você tá sendo o primeiro podcast que eu venho, você acredita, cara? Sério? Sério, Mas cara. você já tinha sido entrevistado antes? Em podcast, não. Ah, primeiro? Não, eu já dei várias entrevistas em TV, na época do corporativo, até internacional, mas podcast que é o mais legal. Eu gosto. Nunca vim, cara. Nunca vim. Eu fiz, gravei os meus, mas deu errado vários ali que foi chamando, dando errado. E graças a Deus, que foi o mais legal de todos ser você o primeiro, cara. Obrigado. Gostou, bacana. Obrigado, um prazer estar aqui em um lugar que me sinto em casa também. Muito legal, cara, muito legal.
Bom, quem quiser me procurar nas redes sociais, Vitor Hugo Antequeira no Instagram, no YouTube Vitor Hugo Antequeira também. Tem o podcast O Conselheiro. E eu quero deixar um recado ali para quem é empresário, né, também, principalmente, ou quem está querendo empreender de alguma forma. Cara, você consegue empreender em qualquer mercado com qualquer valor de início, cara. Se você tem uma boa ideia, seja criativo, né? Então, se você tem a oportunidade de ouvir o podcast, se você está ouvindo de alguma forma, volta lá ver. A gente deu exemplo aqui de como você começar um negócio da sua casa, sem um centavo, sem colocar tráfego pago e faturar 4 pau por mês, dando aula de inglês, cara. Desenhou o caminho. Sabe aquela dúvida que você, não sei o caminho? Cara, tô desenhando o caminho, cara. Então, assim, você que está querendo dar o passo, dá o passo, presta atenção, ou tem oportunidade, seja criativo, pensa certinho, pensa diferente das outras pessoas, busque caminhos diferentes, que você vai ter sucesso. Mas vai, não fica na ideia não, cara, vai, dá o passo. E para quem é empresário, para quem tá buscando aí profissionalização e tudo mais, cara, entenda a importância disso. A empresa só tem 3 fins possíveis, cara. Ou ela vai quebrar, ou ela vai suceder, você vai deixar de herança e vai fazer a passagem, ou você vai vender. Você vai fazer o chamado M&A, que é o que eu fiz bastante no corporativo. Inclusive, M&A, eu fiz 3 M&As nesse último mês, cara. Quem faz muito isso é o pessoal do Flávio, o pessoal dele lá. Exato, é que ele vai mais ele vai comprando com equity, né? Eu oriento a empresa e, cara, você não sabe quanto que as empresas perdem dinheiro com isso. Então, assim, se você tem um negócio, você tem que estar profissionalizado suficientemente para aproveitar um bom M&A. Então, adivinha, se você não está com controle de tudo, se você não é uma empresa profissionalizada, a hora que chegar alguém para te comprar, vai pagar muito menos do que você vale. Ou se você for comprar alguém, você não vai conseguir absorver essa demanda se você não está profissionalizado. Então, assim, busque profissionalização, porque muda o jogo. Você precisa ter o controle de tudo, porque só tem 3 fins possíveis da empresa. O que você vai querer fazer? Você tem alguém para deixar? Seu filho quer cuidar? Você acha que vai dar certo? Isso aí, cara. Quer quebrar? Mas você pode aproveitar isso e vender. Vou parafrasear Flávio Augusto de novo. Sabe o que é lucro? Não. O que é lucro para uma empresa? Lucro é a gorjeta do empresário. Lucro é a gorjeta do empresário. O empresário trabalha para poder vender o negócio. Esse negócio precisa valer o suficiente para você fazer a realização dele, a venda dele. Aí você vai pegar um negócio que está faturando lá seus 50 mil, botando no bolso seus 50 mil e finalmente colocar seus 50 milhões no bolso. Você trabalha por 50 mil por 50 milhões. Entende? Qual que é a melhor forma? Busca profissionalização, precisar de ajuda, tô aí. Show de bola. Muito bom. A gente vai ficando por aqui. Acompanha o Didcast, curte, compartilha. Esse episódio foi aula, hein? A gente veio com aulas aí, últimos Didcast tem sido fundamental aí para a vida do empreendedor. Então acompanha a gente, segue para mais um Didcast, a gente volta em breve. Obrigado a presença. Obrigado, cara. Sensacional, muito bom mesmo. Muito conteúdo sensacional. Um abraço, o Didcast volta. Um abraço.